Tá valendo o primeiro e tabelando, a primeira edição. Aqui a resenha é com protagonismo de craque. E a gente vai hoje já começar com peso pesado. O cara que sonhou um dos maiores projetos do Brasil na modalidade do basquete. E eu vou começar fazendo o seguinte. Safadão e Natanzinho Lima. Natanzinho Lima tira onda do Safadão dizendo assim: eu sou o seu babão. Vou dizer aqui, eu sou o seu babão, doutor Diego Gadelha. Palma pra ele aí. Seja bem-vindo, doutor Diego. Valeu, Davidson. Aqui vai ser resenha o tempo todo. Já deu pra perceber, né? Estamos aí pra isso. Estamos aqui pra colaborar. Prazer enorme estar aqui. E pra ajudar aqui nesse bate-papo com o doutor Diego, que tem muita história pra contar. Até já sobraram aqui, como até surfista já foi. Essa aí eu não sabia, não. Fiquei sabendo em off e eu quero saber um pouco hoje. Fábio, que é o assessor do basquete Unifacisa, o Fábio Anísio, que faz o trabalho ali na divulgação do basquete. É o cara que puxa ali o jogador pra entrevista, faz o trabalho nas redes sociais junto com a Elô. E Walter Ribeiro, que faz um trabalho muito interessante no Além da Quadra, né? Tanto no YouTube como nas redes sociais, a gente vai explorar bastante os cortes. Seja bem-vindo primeiro pro Fábio, né? Obrigado, Davis, pelo convite. Saudações a todos aqui da bancada e vamos fazer o tabelando aqui acontecer, né? Walter, a primeira vez do doutor Diego, mas eu e o Fábio e o Walter, a gente fez um piloto, que é aquela gravação que não vai pro ar. E já gerou não foi nem pro ar, e já gerou uma polêmicazinha, que a gente fez os 10 maiores jogadores da história do basquete no fascista, trazendo números. Eu vou mostrar esse print no final, para o doutor Diego ver se ele concorda. Mas futuramente a gente vai trazer novamente, discutir com a galera pra gente ver aí um pouco dessa história do basquete unifacista. Walter, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, ao lado de vocês, do Diego, e vamos pra cima aí que hoje tem muita resenha. Vamos começar, eu vou começar aqui os trabalhos, já querendo saber, doutor Diego, a questão do profissional de medicina é indiscutível, né? Todo mundo já conhece, mas eu quero saber como entrou o esporte na vida de Diego Gadelha. Essa história do surf, que história é essa, rapaz? Procede mesmo? Bom, assim, eu acho que para além da quadra, para usar tá vendo? aí a terminologia do Instagram, já fazendo a propaganda aqui do Walter, quem puder seguir aí nas redes sociais, além da quadra, um super conteúdo, exatamente que mostra um pouco disso, do além da quadra. Então, além da medicina, né, como você falou aí, então eu entendo que eu sempre, de alguma forma, fui um esportista frustrado, né? Então, sempre eu joguei futsal na infância. Mas não precisou machucar o joelho, não. Igual a mim, não. Cara, o joelho até numa época que eu fui corredor, eu tive, né? Fiquei no estaleiro um tempo, mas não lesão de ligamento. Tive no ombro, jogando basquete, né? Rompi ligamento, luxei o ombro e tal, e tive uma lesão, assim, fiquei um tempo fora também. Mas joguei futsal, era goleiro, aqui nas Damas, jogava aí Copa Sesc. Tomou gol de Carneiro, Gustavo Carneiro? Rapaz, infelizmente sim. Peguei muito mais do que tomei, mas eu levei alguns. Ele era um cara bom no treino de futsal, a gente gostava de... Sabe quando tinha aquela fila que você fica os caras chutando e você... A dele eu escolhia a hora que ele ia bater para ir defender, porque ele sempre botava alta... no canto, tipo no ângulo, e era mais devagar o chute dele. Então, pro goleiro, aquela ponte aérea, né? Sair na foto, né? Era ideal, era o chute dele. Então, eu ficava esperando no treino pra ele chutar. Mas não mudou muito, não. Esse chute dele hoje tá parecido. Eu já provoquei demais na disputa de pênalti, então eu não vou falar nada. Não vai dizer que é bate fofo, não. Não vou dizer, não. Lá ele. Era o chute colocado. Né? Com categoria. Categoria. Então, às vezes entrava e outras vezes era bom pro goleiro, né? Então, era isso. E joguei vôlei também, basquete eu brinquei, surf uma época que eu morei em Intermares, e fazia medicina lá em João Pessoa, então me aventurei em algum momento lá, mas muito... Mas não deixou o cabelo crescer? Não, nada, isso aí foi muito rápido, muito fugaz, não vi que não era minha praia, não, exatamente, mas... Então, assim, o esporte sempre conviveu, eu acho que herdei isso muito dos meus pais, né? Eles sempre curtiram muito esporte em casa, né? Tanto meu pai quanto minha mãe também, então a gente sempre foi um programa de família assistir jogos da seleção brasileira e de diferentes modalidades. Do Galo, né? Dos dois Galos, né? Porque eu tenho essa condição, eu nasci em Belo Horizonte, mas me criei em Campina Grande, sou Galo lá e aqui, então eu tenho essa vantagem dupla aí, né? Então a gente assistia os jogos juntos, né? Meu pai que é flamenguista também, na infância acompanhei muito, né? Com ele, e jogos assim pan-americanos, às vezes vôlei, judô, natação, assim, é uma família que sempre
curtiu muito o esporte. E eu acho que o esporte sempre teve na nossa veia aí, mas, obviamente, a educação era um DNA ali muito mais forte. Eles, educadores, então, eu entendi, com o passar do tempo, que uma missão interessante, quando eu fui para os Estados Unidos estudar, né, eu vi essa ligação da educação com o esporte de uma forma muito forte, muito intrínseca. E isso foi algo que eu disse, poxa, acho que aqui encontrei a forma que eu, educador, né, consigo interagir com o esporte, criando uma sinergia que vai para além da quadra, mudar a cultura, né, e obviamente com o apoio de todos da Unifacisa, como essa família que acredita muito no esporte, né, como um instrumento de transformação social, assim como a educação também, são os dois mais poderosos instrumentos de transformação social que existe. Então todo mundo entendeu, incorporou essa ideia, apostou, trabalhamos juntos para que o basquete Unifacisa acontecesse. Então não é uma criação minha, Diego, né? Obviamente que todos tiveram que apoiar, a família inteira, né? Não só meus pais, minhas irmãs também, que fazem parte ali da gestão da Unifacisa. O Dudu Schaefer, que já estava aqui, chegou antes de mim, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, ele já estava Meu pai tinha acabado de contratar ele para a direção de esportes e nem estava sonhando com essa ideia do basquete propriamente dito, mas sim porque o Dudu Schaefer já era o coordenador de esporte aqui da prefeitura, né? Então tinha experiência nessa questão de gestão esportiva. E aí casou a ideia de ter conhecido o esporte universitário dos Estados Unidos. Né, Jogava de quê? Quem? O Dudu ou eu? Não, você. Rapaz, era um ala fajuto. Não, Né? alarmador. Fajuto. Né? nunca fui craque, não. No basquete, nunca foi um esporte que eu pratiquei, assim, de competição, mesmo na juventude, não. Eu só brinquei, né? Na verdade, joguei futsal mesmo, valendo, vôlei também, de ir para campeonato fora e tal, assim, em âmbito escolar, né? Jogos mirim, jogos... Naquele tempo tinha a Copa Sesc, tinha a ABB, tinha a Liga de Futsal, né? Então participei desses campeonatos. Mas aí torcia para alguém? Assim, você não praticava no muito basquete? mais questão de torcer? Cara, então, interessante isso. No Brasil, não. Admirava muito as cidades como Bauru, Franca, assim, que tinha... Eu olhava Campina Grande como uma coisa parecida, então só acompanhava à distância o basquete nacional. Mas interessante, eu desde de infância eu torcia pelo Boston Celtics. E depois quis o destino que eu fosse estudar lá em Harvard e morar em Boston. Né? E aí foi quando eu me apaixonei mais ainda pelo basquete e pelo Boston Celtics. Mas bacana. Na infância, porque década de 80 ali, todo mundo tinha o Michael Jordan como ídolo, o Magic Johnson. Puxava as torcidas para o Chicago Puxava Bulls. Chicago Bulls e Lakers. Tinha uma rivalidade ali, Chicago Bulls e Lakers. E um pouquinho antes, o Celtics vinha com um time muito forte e tinha um cara que eu era muito fã, que era o Larry Bird. Então, porque eu me identificava com aquele cara. Eu disse, porra, um cara branco, meio franzino, assim. Fugia do padrão, no né? meio desses caras fortes, negros, assim, que são atléticos pra caramba e tal. E o cara conseguia jogar de igual para igual com eles. Era muito técnico, né? Era muito técnico, metia muita bola de três. Ele meio que inventou essa história da bola de três, né? Então eu admirava muito o Bird e torcia pelo Boston Celtics muito por conta dele. E aí depois acabou o destino, assim, fui fazer um fellowship na Universidade de Harvard, no Hospital de Oftalmologia, que não fica em Cambridge mesmo, onde fica a Universidade de Harvard, fica em Boston. E na vizinhança eu fui olhar um apartamento, aluguei um apartamento à distância e era muro com o TD Garden, que era o ginásio do Boston Celtics. Que massa. Então eu tinha que passar por dentro do ginásio todos os dias para ir pro hospital ou para pegar o metrô. Fiz um curso de inglês na época também, e o metrô era dentro do TD Garden, embaixo dele, assim. Então fiquei respirando aquela atmosfera 24 horas por dia. Tinha a diversão no final de semana, então a gente já tinha a coisa da educação, da faculdade. Eu ia, vou visitar o MIT essa semana, ia lá com minha esposa, a gente passava o dia visitando o MIT, Harvard, Boston College. Então o Boston tem assim, centenas de faculdades de alto nível, né? Uma cidade super universitária. E aí entendendo um pouco dessa interação, né, do esporte e da educação. E aí quando eu voltei foi que a gente teve essa
essa ideia. Pegando esse gancho, Diego, quando é que você teve esse estalo, assim, de, poxa, eu vou trazer um projeto, vou trazer um pouco desse projeto, do que eu vi nos Estados Unidos para Campina Grande, para tentar solidificar um projeto e tentar tocar um esporte de alto rendimento aqui na cidade, aqui no estado? Então, quando eu estava lá, eu entendi essa interação, né, e como tem a NCAA lá, que é a NCAA, que são os campeonatos universitários, né, e eu entendi, eu disse, cara, isso aqui faz muito sentido, né, para o que a gente quer de ecossistema. A Unifacisa não sempre ouvia ali meus pais falando isso muito claramente, que a Unifacisa não é uma concessionária de diploma. Ele é um lugar que realmente você vai para viver aquele ecossistema, né, e transformar a sua vida por meio da educação e por meio das interações humanas, né? Então, podendo ter um teatro, podendo ter um museu, podendo ter a TV, o cinema. Então, tinha toda uma ideia de um ecossistema e o esporte fazia muito sentido dentro desse conceito. Então, eu já vinha com essa predisposição, aquilo ali ficou mais claro, né, onde é que eu queria chegar. Quando eu voltei, o Dudu já estava aqui, então eu conversei com meu pai, com minha mãe ali, a gente, vamos construir um projeto que chamava Facisa em Movimento, né, que era exatamente trazer o esporte para dentro da universidade, criar escolinhas, né, que a gente não tinha naquela época. Foi quando a arena também começou a ser construída. Então, a gente criou o time lá de futsal, de vôlei, basquete feminino, masculino, né? Então, diferentes modalidades. Mas teve um dia que aí eu cheguei para o Dudu e disse, Dudu, já você é o cara. Ele era presidente da Federação Paraibana de Basquete na época. Eu disse, Dudu, você que é um cara do basquete, eu acho que esse projeto vai ser muito legal, mas assim, se a gente conseguir colocar uma das nossas modalidades na primeira divisão do basquete, ou do esporte nacional, vamos dizer assim, não tinha nem fechado que seria o basquete ainda, sim. Eu acho que isso aqui vai ter muita visibilidade, a gente vai conseguir mudar a cultura. Eu vejo Campina Grande muito como uma cidade que tem um ativo muito importante e o projeto se ancora nesse ativo, que é essa autoestima, né? Esse bairrismo do povo de Campina Grande. Então, eu entendia já que se Campina Grande tivesse, e ainda tiver, viu? Ainda fica a dica aí, um time de futsal, de vôlei, de handebol, meu amigo, de ping-pong, o que for, que vá lutar nacionalmente ou internacionalmente e representar o que é ser de Campina Grande, o que é ser paraibano com orgulho, com força, e não bater de igual para igual, mas ganhar mesmo dos times de fora. A torcida abraça. A torcida vai abraçar. Assim, isso daí eu sabia que iria acontecer, e a gente tinha exemplos já no Brasil de cidades médias, do interior, que não tem um futebol tão forte, e aí fica a polêmica, né? É forte porque a gente tem 2 times fortes, a gente tem uma rivalidade forte, mas a gente não tem grandes resultados. Não é elite, né? Não é elite, não está na elite. Então, o que a gente precisa fazer para levar esse time para a elite? Né? Aí o Dudu até conta essa história, depois você pergunta a ele, ele diz assim... Ele vai trazer ele aqui também. Ele conta, ele falou até no documentário, ele disse, é louco, eu conversei com um louco agora. Ele disse, agora eu conversei com um cara completamente maluco, como é que a gente vai levar o time de Campina Grande para o NBB? Eu disse, não, como é, Dudu? Aí ele fez, não, primeiro a gente tem que montar um time, federar, né? Esse time vai jogar campeonato paraibano, sendo campeão do Campeonato Paraibano, aí você tem o direito de ir para a Copa do Nordeste, né, a Supercopa do Nordeste, sendo campeão da Supercopa do Nordeste, que já é algo difícil, né? Provavelmente nenhum time da Paraíba nunca tinha sido naquela Chegou a jogar com Vitória, não? A gente não chegou a jogar com Vitória, a gente jogou com América de Natal, Náutico, Sport, né? Aí, bom, Copa do Nordeste. Sendo campeão da Supercopa do Nordeste, você ascende a Supercopa do Brasil, né? Que era o campeão do Nordeste, o campeão do Sul, o campeão do Sudeste, tá? Faz um campeonato ali. O campeão da Supercopa do Brasil tem vaga, né? Só o campeão tem a vaga na Liga Ouro. Olha como era complicado. A Liga Ouro, aí você já tá um pezinho. Essa foi a conversa, né? O pessoal às vezes nem sabe dessa história a gente acha que criou um né? time, tá na Liga Ouro já pronto para subir. Chegou a Liga Ouro, você já tá um pezinho. O campeão da Liga Ouro, só o campeão também,
tem direito Na época era só a chegar campeão, né? no NBB. Eu disse, pronto, temos Um caminho, né? Temos um caminho aqui, temos uma jornada a percorrer. Vamos fazer passo a passo, vamos começar. A ideia não é formar um time universitário, então vamos montar um time universitário que vai jogar o campeonato paraibano. Então, se a gente for campeão paraibano com esse time universitário, a gente traz alguns reforços, aí e vamos aprender. Escala na montanha. Vamos escalar, vamos... E, assim, muito importante foi ter feito isso. Ido passo a passo, assim, porque a gente também foi aprendendo nesse caminho, foi amadurecendo, Virou o Bayern, né, do Paraibano, ganhava todo ano. Foi, a gente ganhou... Tanto que agora parece que nem convidaram o fascista, era com medo. Foi mais ou menos isso. A gente foi ex-campeão paraibano seguido, né? A Federação Paraibana extinguiu o campeonato. Eu disse, não tem mais graça, a Unifacis é campeão todo ano, e a gente passou, acho que desde a pandemia que não tinha mais campeonato paraibano. Aí esse ano refizeram o campeonato paraibano escondido, não nos convidaram para participar. Diz aí, pô. Oxê, Botafogo ser campeão. Em João Pessoa se reuniram lá, botaram o nome Campeonato Paraibano, sem nenhum time de fora de João Pessoa, não convidaram a Unifacisa, que está na elite do basquete nacional, nem para participar, porque assim, é claro que é muito diferente o nível, Sim, né? E que certamente seria até desleal seria. a Unifacisa participar com esse time do Campeonato Paraibano. Mas a gente pode jogar com um time universitário, né? Com o time que joga o JUBs, com o time da LDB, né? A gente tem... Pegar até a garotada que está no profissional. Exatamente, dar mais oportunidade para a garotada, né? Eu acho que isso é até bom para esclarecer, porque muita gente fala, mas aí vai colocar a Unifacisa para quê? A questão também é a representatividade, que a Unifacisa hoje representa para a Paraíba. E claramente, assim, seria pequena a chance da Unifacisa entrar realmente com o time principal, né? Explorar as outras áreas, tanto a LDB, como você falou, como só de universitários. E também lembrar que, por exemplo, não tem só João Pessoa, tem outros times também que não tiveram o convite para participar. Souza Titans isso, lá em eu ia citar time, o Souza, né, que é um time Eles, inclusive, que cresce, já saem veio lá de aqui. Souza para assistir jogo da Unifacisa aqui. Isso. Tem o pessoal aqui do Caiçara, aqui na região do Guarabira. Caiçara, o projeto Caiçara é fantástico. Fantástico, que Com também certeza. não participou, né? Então isso é bom para esclarecer, né? Porque às vezes muita gente também fala, mas a Unifacisa teria o direito, né? Vamos dizer assim, de chegar com o principal time. É um time federado, né? E vencer, né? Mas é bom para esclarecer essa outra situação. E a gente tem outros exemplos parecidos. Por exemplo, existe o Campeonato Mineiro de Basquete e a gente até então só tinha o Minas no NBB. O que eles criaram uma situação lá? Agora tem Minas e Cruzeiro, né? Que jogam o NBB. E o Minas tem um time B na Liga Ouro, né? Também tem. Mas aí o que eles fazem? Fazem um campeonato como se fosse uma primeira fase do campeonato, que é com os times ali, e eles fazem até o campeão dessa primeira fase, como se fosse, sei lá, no futebol Primeiro turno. tem a Taça Guanabara ali, e o Minas não joga aquela fase, entendeu? Então, é o campeão entre os amadores, vamos dizer assim. Mas os dois principais e pegam o Cruzeiro e o Minas e fazem uma semifinal e final, um quadrangular ali no final para decidir realmente o campeão mineiro, né? E aí você, de alguma forma, você prestigia, você faz um torneio que vai valorizar as equipes que estão no nível dele, mas não deixa que, poxa, as equipes que puxam o basquete de Minas Gerais, que são o Minas e agora o Cruzeiro, não participem do campeonato, até para enobrecer campeonato. Então é um formato que eu acho que a gente poderia trazer aqui para Paraíba também e dar oportunidades para os jovens de Campina Grande. Mas eu falei a gente abriu esse parênteses para falar do Campeonato Paraibano, porque era essa trajetória, né, para chegar lá. Então, depois do Campeonato Paraibano, a gente foi campeão, foi jogar a Supercopa do Nordeste. Não fomos campeões na primeira vez, perdemos acho que quase todos os jogos. Foi uma lapada, assim, vamos dizer, a gente perdeu o quadrangular, a gente disse, eita, rapaz, é outro nível, jogar agora com o Náutico, naquela época pra gente, com a América de Natal e tal, a gente perdeu todos os jogos e não funcionou. Aí, no outro ano a gente foi campeão de novo do Paraibano, foi de novo para a Copa do Nordeste, mas a gente já tinha aprendido, né? A gente fez, isso aqui a gente precisa ter alguns reforços, precisa estruturar melhor, né? Trouxe alguns jogadores que se tornaram
atletas. Dudu era treinador desse time? Era o treinador, desde o início aí, Dudu ficou como treinador nessa jornada toda até a Liga Ouro, né? Ele foi o treinador. E aí a gente já começou a trazer atletas para estudarem na Unifacisa, de fora, que vinham estudar, ganhava bolsa e fazia essa trajetória exatamente da educação e do esporte, né? E aí o time foi se reforçando, fomos campeões do Nordeste na segunda temporada, ascendemos para a Supercopa do Brasil. No primeiro ano que a gente foi com um time bom, a gente acabou perdendo lá em Brusque, Santa Catarina, que jogamos contra eles agora, recentemente, né? E nesse dia teve até um arrumadinho lá entre o Brusque e o Botafogo, porque tinha uma situação, um saldo de cestas lá, que se acontecesse, seria bom para os dois e a gente seria desclassificado. O Botafogo do Rio ou daqui? Do Botafogo do Rio. Sim. Aí eles fizeram lá esse jogo de comadre e tal, e a gente foi desclassificado e os dois avançaram. Então, primeira Supercopa do Brasil, a gente também não teve êxito. Aí fez o processo todo de novo. Vamos lá, de novo. Outra vez campeão do Nordeste, não sei o quê. Quando foi no outro ano, Supercopa do Brasil, a gente cedia, porque é sede única. Aí a sede foi aqui na Unifacisa. A gente faz a final contra o Cerrado, né, lá de Brasília, e fomos campeões dentro de casa. Então, o Cerrado também nesse mesmo processo, tentando chegar à Liga Ouro. Também, e o Cerrado subiu com a gente junto para a Liga Ouro. Em 2018, né? Isso aí foi 17, eles subiram junto com a gente para a primeira Liga Ouro ali em 2018. Então tem essa coincidência da gente não ter ganho a primeira Copa do Nordeste, ter ganho a segunda. Não ter ganho a primeira Copa do Brasil, ter ganho a segunda. Não ter ganho a primeira Liga Ouro, que eu chego lá agora. A gente chegou na Liga Ouro e ganhamos a segunda também. Então, ganhou a Copa Super 8, vai ganhar a segunda. Ia falar isso agora. Vai ganhar a segunda, vai ser esse ano. Boa, quem sabe, né? Quem sabe. Então, tem esse aprendizado. Então, porque sempre foi essa jornada de aprender, melhorar, aprender com os erros, aprender e avançar. E nesse período, que foi mais ou menos curto e longo, né? Curto para quem vê de fora e longo para a gente, essa jornada de aprendizado, ali entre 2012 até 2019, quando a gente é campeão da Liga Ouro, esse tempo também de amadurecimento foi um amadurecimento também para a cidade, para a torcida. Para que começou no começo, cara, a gente ia pro jogo, eu não sei se vocês acompanhavam, nenhum de vocês. Não, nessa época de Supercopa não. Comecei a acompanhar na Liga Ouro mesmo. A gente ia pro jogo do Campeonato Paraibano na ABB, assim, tinha ninguém, pô. Era só família de jogadores. A gente às vezes fazia uns balãozinhos, fazia umas camisas, saía distribuindo lá até na faculdade mesmo. Vai ter jogo de basquete hoje, os funcionários nem entendiam direito. Quem for pro jogo vai ganhar nota 10. Mais ou menos isso, cara. Não ia ninguém, assim, era um negócio impressionante. Aí depois começou a ter resultado. Rapaz, foi campeão, não sei o quê, rapaz, começa a reportagem, aí quem começava aí se apaixonava. Tem esse negócio. Que é hoje o que acontece. Me diga a todo mundo, já foi hoje, se for uma vez, você vai querer ir direto. E quando a gente inaugurou a Arena, então, aí a gente trouxe o conceito do entretenimento, né, que até hoje a gente tem. Então, precisa ser algo fundamental dentro do nosso pilar, assim, não é só ter o time, né, precisa ter uma experiência diferente para as famílias, né, que seja um ambiente seguro, agradável, com entretenimento, com telão, DJ, cheerleaders, mascote. Aí veio a ideia do Jack, o Jacaré da Sul Velho, que é inspirado, a gente tem que dar essa referência aí numa peça do Saulo aqui, sim, da TV, já sabe dessa né, que é o Jack, o Jacaré da Sul Velho. O jacaré dele era um jacaré meio Michael Jackson, assim, era um pouco diferente, dançarino, era verde, né? E esse daí também é dançarino. A gente fez uma adaptação ali do Jack do Saulo, transformou ele em azul, né? Deixou ele mais forte ali e tal, né? Teve essa jogada, mas, de novo, trazendo outro símbolo de Campina Grande, esse bairrismo, esse autoestima do povo campinense. O Jacaré da Sul Velho, nada mais lógico para a gente homenagear a cidade, para defender nossa terra fora. Então tem essa sinergia e esse conceito também de estar a cidade entranhada nesse projeto, né? É a defesa de Campina Grande fora. A gente realmente como quando a NASA chegou lá na Lua e colocou aquela bandeira lá, a gente leva a bandeira de Campina Grande para todo lugar que a gente vai e mostra como que o paraibano pode, que o campinense pode, com estrutura, com organização, com planejamento, a gente consegue fazer tudo
seja na educação, na área de saúde, hospital, no entretenimento, na comunicação, no esporte, por que não? Né? Quem disse que a gente tem que ser pobre e os coitadinhos para sempre, né? Então, hoje, inclusive, é o dia do nordestino. Isso. Né? Então, A gente tá fazendo essa gravação do dia do nordestino, a gente vai exibir na segunda-feira após o aniversário de Campina, né? Exatamente. Então, duas datas super significativas aí que representam essa força do povo de Campina Grande, da Paraíba e do Nordeste. Então, chegamos à Liga Ouro, 2018, perdemos ali, primeira vez que a gente já começa a ter uma experiência de trazer jogadores americanos, né? Trouxemos na época lá o Chris Allen, o Shayok, não sei se vocês vão lembrar. Eu já acompanhei. Né? E Antônio. Farad Kobe. Na Liga Ouro, Antônio ainda não. Ele jogou, mas ele chegou a jogar Liga Ouro, não? Não, Gerson que jogou contra. Gerson jogou contra. Foi pelo Rio Claro. Foi Rio Claro. E Gerson jogou pelo Blumenau contra. Blumenau, provavelmente era o Rio Claro. Rio Claro foi na primeira divisão. Foi no primeiro ano da NBB. Aí, em 2018... a gente chega nas quartas de final contra o Macaé. O Macaé era do Pablo? Do Pablo. Era do Pablo. Dos dois, né? Dos dois, Pablo e Léo Costa, olha que time. Era o Léo Costa, o Pablo e o Renan, que é técnico do Pato hoje. Sim, Renan. Vê que time, né, de coaches ali que eles tinham. E o Barnes era do Macaé. Agora, e o Barnes jogava no Macaé. Tinha outro jogador que eu não me lembro também, mas que atuou com o Pablo nesse Macaé, que... Era o Kendall que tá hoje aqui, mas, salvo engano, foi nesse ano ele no não NBB. Jogou, quem tava também no Macaé nessa época, se eu não me engano, era o Isaac Thornton. Que jogou no Corinthians. Botafogo. Não, era o Barnes, Thornton, era um time absurdo do Macaé. O Macaé tinha isso, de trazer muitos jogadores americanos desconhecidos, né? Tinha, eles que trouxeram, eles patriaram o Barnes nessa época. E aí, quando foi a gente perdeu para eles, uma série super disputada, 2-1. A gente tinha, o Chris Allen é um desses caras um dos melhores jogadores que a gente já viu aqui na Unifacisa, né? Era um cara que podia ser um pouco polêmico aí, fora de quadra, mas era um dos melhores caras que já passaram por aqui. Bom, muito habilidoso, né? Mas era aquele negócio, o time era naquela época ainda muito mais técnico, dependente dos americanos e menos coletivo, né? Então a gente foi aprendendo também. Perdemos esse ano, no outro ano a gente trouxe reforços e aí veio o Barnes, foi o cara que tinha acabado com a gente no primeiro ano anterior. Ídolo. Então a gente trouxe o Barnes e trouxe outros jogadores, né, americanos também, que acabaram não se adaptando e no meio do caminho a gente fez uma troca dos dois americanos e trouxemos o Okoli. Que está na lista dos 10 maiores. E trouxemos o Red Larry, que tinha sido campeão pelo Corinthians no ano anterior, na Liga Ouro. Nessa Liga Ouro que a gente perdeu para o Macaé, o Corinthians acabou campeão contra o São José. Time bom do Corinthians também, viu? Era um time bom. O Gustavinho que tá... E o Red Larry foi um cara que nas finais ele destruiu. Então a gente pegou o melhor do Macaé, depois trouxe o Red Larry, o Okori, que estava no Vasco na época, no NBB, e aí no meio do campeonato a gente chegou uma fase, né, que chegou a ser o penúltimo lugar, assim, muitas derrotas seguidas, e do meio do campeonato para frente, com a chegada deles, na época veio o Filé também como auxiliar técnico pro Dudu, para dar um apoio, e aí o time teve uma remontada aí e sagramos campeão naquela final épica, né, histórica contra o São Paulo. Começo da rivalidade, né? Dentro do Morumbi, exatamente. Quer fazer alguma pergunta sobre a Liga Ouro? Hoje o São Paulo já é um clássico contra a Unifacisa. Hoje não mais porque o projeto foi descontinuado, né, no São Paulo. Mas é importante, mas é interessante como o torcedor abraçou essa rivalidade contra o São Paulo. Acho que no último confronto que a gente teve contra o São Paulo aqui na Arena, estenderam a faixa. Eu tava lá segurando a faixa. É uma rivalidade pesada contra o São Paulo, assim. Porque aquela série foi fantástica. A série, assim, só quem viveu o puro suco quem é acostumado aí com futebol, assim, imagina jogar a final do Libertadores lá na La Bombonera, o Morumbi.
Cara, assim, foi duro, assim, né? Então, os jogos aqui sempre cheios. Vale lembrar que o primeiro jogo foi no Morumbi, a gente ganhou. O segundo jogo, a gente ganhou também, mas foi tirado da gente Sim. na arbitragem ali, numa Tem muita última polêmica, bola. né? Teve uma última bola que o jogador do São Paulo, ele se jogou e aí a arbitragem acabou dando 2 lances, o cara acertou esses 2 lances e eles ganharam por 1 ponto da gente. E depois a gente entrou com representação na liga, lá no canal, no Falar e tal, assim, acontece, né, cara? Erro de arbitragem acontece, mas depois a própria liga reconheceu e aquele lance foi dado como realmente não era falta para esses 2 pontos. Então, por isso que eu digo que a gente ia vir na série com 2-0 para Campina Grande, né, que seria um absurdo. A gente ia ganhar, tinha 2 jogos em casa, assim, a chance de ganhar seria muito maior. Mas a gente veio com 1-1, né, e ganhamos o jogo 3, né? Isso. Quando a gente ganha o jogo 3, aí... 4, aí eu tava nesse jogo 4. Aí a festa já estava armada, Campina Grande inteira já... Agora é pra fechar. Não, eu lembro que tal. antes desse 4º jogo, eu fiquei na fila meia hora ali na Rede Farma, passei meia hora para conseguir um ingresso. E a fila tava dando assim no quarteirão. Na Rede Farm e lá na Unifit também. Na Unifit. Acho que o enredo desse jogo também ajudou a aproximar o torcedor do clube. Tinha gente que não Muita gente não acompanhava, conhecia, né? mas não, é uma final contra o São Paulo, acho que vale a pena ir. Aí quando foi, se apaixonou, né? Porque também o título acaba também puxando muito o torcedor. A gente fala que também um desfile a carro aberto, o Corpo de Bombeiros, acho que foi uma coisa que acho que sacramentou o basquete unifacisa para a cidade. As pessoas passaram a conhecer o time tanto pelo feito, né? Não, e o 4º jogo lotado, eu lembro que eu fiquei assistindo lá no outro andar, assim, em pé, que não tinha condições, era muita gente, e um jogo que foi cruel, que a Unifacisa jogou bem, mas o São Paulo jogou muito bem. Teve, no final ali, os caras também, acho que eles se sentiram inspirados de estar jogando ali naquela arena. A arena inspira tanto no favor. time contra o adversário também fica motivado, né? Porque é muita, assim, é no pé do ouvido dos caras mesmo, assim, né? E provoca. Era provocação de um lado e do outro, né? Então, eu lembro o João Vitor, depois foi um grande jogador nosso que virou ídolo também. Vitor provocava. Mas na época lá, quase... Coelho, pô, que chegou agora. Coelho depois, foi também. E aí foi um 2-2 e o São Paulo... E esse 2-2, quando terminou, qual foi, assim, porque foi uma derrota doída, aquele 2-2, que foi uma decepção, assim, a gente, caramba, perdemos aqui, vamos perder lá. Qual foi os bastidores ali depois daquela derrota? Cara, assim, tem um momento muito importante, que é antes do time embarcar para São Paulo, uma conversa nossa com eles lá, e uma fala motivacional super importante lá do Dr. Dalton nesse momento. Assim, um cara que disse, todo mundo estava um pouco com esse sentimento, né? A cidade inteira foi um ducha de água fria. E ele foi o cara que levantou dessa ducha de água fria, todo mundo cabisbaixo. Ele fez, não, vocês não estão entendendo, vai ser muito melhor. A gente vai ganhar lá dentro, transmitido na ESPN Nacional. E quando vocês voltarem aqui, já vou reservar o Corpo de Bombeiro. Eu já liguei para o Corpo de Bombeiro, já está reservado, porque vocês vão ganhar. Então, essa força... Parece que ele é bonzinho nisso aí, né? Bonzinho. Parece que é. E aí ele trouxe os jogadores ali, claro que estavam todos muito motivados. O nosso time era muito bom, né? Eu acho que era melhor que o São Paulo. Era melhor, porque o São Paulo, acho que eles tiraram forças de onde eles não tinham. Exatamente. Nosso time eu acho que era melhor mesmo, foi merecido. Tanto é que a gente ia vir com 2-0 de lá, foi pro último jogo e começamos na frente, aquele último jogo, ficamos na frente o jogo inteiro, né? E isso foi dando... Eu acho que para os jogadores ali... Encorajou, né? Encorajando, foi motivando, foi dizendo, rapaz, a gente vai ganhar esse negócio, vamos. A gente tinha jogadores experientes, isso foi importante, né? O Barnes já vinha de uma disputa lá da Liga Ouro, muito jovem ainda, mas um cara que é frio, né? Chama a responsabilidade. Se adapta muito ao jogo. O Okori é um cara assim, que já era experiente, já estava raçudo de NBB. E o Red Lever tinha sido campeão ano passado, em 2018, pelo Corinthians, né?
Ele, inclusive, se provocar a gente aqui, ele lá fez sinal de Gaviões da Fiel na frente da Independente, lá na hora do pega pra capar lá, pra quase que invadir uma quadra para destruir ele. Ele cortou como é que chama? A rede, né? Ele cortou a rede lá, pendurou aqui, fez o sinal de Gaviões da Fiel. Foi rapaz. Esses são os bastidores que a gente fala. E quando foi o jogo lá, né? O São Paulo também, rapaz, a gente vai perder para esses Paraíba, né? Aí é só o que tem. A ideia é essa, né? Como é que a gente não vai, agora a gente não perde mais, né? E aí a gente foi com a nossa torcida, a gente organizou uma torcida forte para ir também. Tem muitos paraibanos que moram em São Paulo, campinenses, famílias dos jogadores e tal, e a gente lotou o espaço que era reservado para a gente. E nos bastidores, quando foi no dia do jogo, Dudu me liga de lá. E vamos ter que intervir aqui, porque estão querendo colocar a nossa torcida lá no anel superior, lá onde fica as cabines de rádio e de TV. Pô. Aí, cara, o Lafayette já era o jurídico, acionou, peticionamos a liga e tinha o regulamento, a gente tinha direito a ficar no espaço que era atrás do banco, né? Então, do jeito que a gente tinha ficado nos primeiros 2 jogos. A gente já tinha tido 2 jogos lá e a torcida tinha ficado atrás do banco, não tinha porquê no último jogo mexer. E aí ganhamos essa liberação, tipo, aos 45 do segundo tempo. Antes de começar o jogo, a torcida foi para lá, levamos uns jequinhos lá, umas faixas e tal, a vuvuzela e fizemos barulho, calamos o Morumbi lá em muitos momentos e a final, assim, que foi transmitida, né, e aquele momento épico ali foi realmente marcante. Aquele final, aquela última bola com a narração da ESPN foi... Ô, Diego, e quando você diz a questão da ESPN nacional, eu posso falar que eu sou uma prova viva disso, porque eu não estava nem pensando em vir morar aqui na Paraíba. E eu me Lembrando que seu pai é paraibano e sua mãe Meu pai é paraibano, minha mãe é paulista. E eu assisti aquela final, sem ser torcedor do Unifacisa, mas assim, eu sou palmeirense, então já tava... Já ajudou, né? Já tava ali, torcer aqui pra Unifacisa, assim, tava despretensiosamente, assim, passando a ESPN, vou assistir essa final aqui. Então ali, como você diz da questão da ESPN... acho que isso ajuda até para os torcedores, porque é algo de âmbito nacional. Então, fura a bolha, né? O pessoal vê ali uma equipe paraibana chegando numa final, ganhando em cima do São Paulo. Então, eu posso dizer que eu sou a prova viva disso, de tipo, ter o primeiro contato com a Unifacisa através da transmissão da ESPN, chegando na final. Você vê o poder de chegar, né, nas cabeças. E eu acho que do total estava certo, foi melhor assim. Com certeza. O carro do Corpo de Bombeiro estava lá preparado, e obviamente ele ainda não tinha acertado, né, o carro do Corpo de Bombeiro, né? Ele falou que já estava certo, né? E aí, no bastidor ele fez, agora vamos arranjar esse carro. Daqui eu vou dar um jeito. Agora tem uma história que saiu no documentário. Foi uma formatura ou um casamento que estava rolando no dia dessa final e que tem os bastidores do pessoal parando o evento para assistir. Teve isso? Teve, porque no jogo 5, né, foi o único que eu não fui, era o casamento do Lafayette, meu primo, que hoje é o presidente. Né? Ele na época era o diretor jurídico lá do time. Hoje ele está como presidente do basquete Unifacisa. E, além de ser um primo muito próximo, né, eu era padrinho e o casamento dele era um casamento civil que você tinha que estar presente e assinar. E marcar com antecedência. Ele estava marcado há mais de 1 ano nesse casamento dele. Então, estava com muita antecedência. Ninguém imaginava que ia ter uma final. Na hora. E, assim, a gente tinha que ir, né? Tinha que assinar. E aí, ele colocou lá umas TVs, estava tendo show, tinha acabado a parte civil, formal ali do casamento, e a gente ficou assistindo o jogo, mas ficou todo mundo nas mesas ali, no celular, né, assistindo, tinha uma TV lá também, e aí, assim, tem foto, né, do momento, na hora que a gente, todo mundo comemorando e tal, e como aí a festa se tornou... Agora o casamento virou... Aí virou a festa épica, né, Em dobro. Eu comento assim que acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi esse dia, porque é claro que a gente tem outros dias muito marcantes, Nascimento dos filhos. Nascimento dos filhos, o dia que eu me casei, formaturas,
Mas o esporte tem um negócio diferente, que é essa explosão do momento, né? A Assim, adrenalina. a adrenalina, a emoção de um gol numa final de Copa do Mundo, uma vitória como essa, melhor de 5 por 2 pontos na última bola. Então, Aquele assim, processo todo que você estava contando, Porque do o Campeonato caminho- Paraibano, da O Supercopa. caminho foi muito árduo, né? Pra chegar foi. até o título, a conquista do título, porque teve que passar por todo esse caminho. Vocês achei que também sente um pouco de alívio, né? Não, e obviamente toda jornada de quando você atravessa um caminho como essa, você, claro que teve resistências no caminho, né, culturais, era uma coisa nova na cidade, na região, então muita gente em algum momento desdenhou desse projeto. Basquete em Campina Grande. Até sabe? hoje, ainda a gente encontra gente que desdenha, diz assim, não, basquete é esporte para filhinho de papai, né, na linguagem. Não é um esporte popular. E a gente tem visto que cada vez mais tem alcançado as classes D e E, o pessoal... Agora teve o amistoso contra o Fortaleza com quilo de alimento não perecível e a quantidade de gente. Lotado. Crianças também. Segunda-feira, de noite. Eu vi que vieram crianças também de uma escola. Escola pública, o projeto, Escola né? pública, Foi, eu É. vi que veio essas crianças também. Isso é fundamental. Mas Tá agregando todo mundo. depois do título ficou fácil, ficou lógico, ficou massa. Mas antes, a gente que passou pela jornada sabe que foi difícil. Então ali também foi um grito de... Tá vendo? Assim, aquilo que a gente viu, né, e sonhou antes, que ia acontecer, realmente a gente materializa, né, esse sonho. Então foi um momento bem importante. E qual que foi o impacto desse título? Assim, dá pra dizer que depois daquele título, a Unifacis inaugurou uma nova era no basquete nordestino? Como você avalia essa mudança, assim, uma mudança de era? A era Liga Ouro e agora a era NBB, vamos dizer assim. Eu considero que sim. Particularmente, era um projeto que eu precisava me envolver muito mais nos detalhes, a gente tinha menos apoio administrativo, assim, de equipe, de time, porque ainda era um pouco mais amador, né? E depois ficou tão claro para todo mundo que hoje o negócio roda por si só, assim. O cara, quando a gente vai falar com o cara do LED, com o DJ, com o fornecedor, todo mundo já entende o que vai ser, como vai ser e tal, assim, não é algo que você precisa Explicar explicar. detalhadamente. É a primeira vez que a gente vai trazer, sei lá, um LED para... Como é isso? Vai ter um telão, a câmera do beijo, sabe? Aquela que tem na NBA, a gente quer fazer igual, tu consegue fazer, tu, pai, me mostra aí um vídeo. Pai. Então, assim, tinha toda uma jornada de culturamento ali das pessoas. A gente começou a trazer o Max, né? O Max Benaz, que é um cara... Ele era super... animador do Bragantino, né? Red Bull Ele, nessa última temporada ele estava com... Mas ele é um cara que... O Max foi um cara da MTV, ali na década de 90. Talvez alguns mais antigos vão lembrar lá que tinha o Rock and Go, o MTV Rock Go. Supla. Supla, era o Max Telefone de Contato. Era o nome de guerra dele lá. E ele era rapper e tal. E depois ele fez uma jornada de eventos. E ele né, vinha de São animação. Paulo pra cá, pra cada jogo, Ele vinha de São né? Paulo. Ele era o animador oficial do Jogo das Estrelas, do NBB. Então tinha todo o know-how do basquete, ele conhecia tudo. E a gente, por vários anos, a gente ficou trazendo o Max, porque era muito importante que a gente trouxesse essa nova cultura e a gente precisava formar as pessoas aqui da região para que entendesse, conhecesse o jogo, o momento, porque tem a hora de apoiar, tem a hora de ficar quieto, tem a hora de provocar, não pode provocar diretamente, tem que ser subliminar. Então você tem que ter todo um regramento de ética, de compliance durante o jogo que tem que seguir e ainda assim motivar, né? Porque também você não pode seguir muito o regramento e parar a torcida. Então, E é essa história de ética que no futebol foram começar a criar essa zona do mascote, futebol paraibano, nessa parte de ética aí deu um pouquinho errado. Esse último paraibano aí foi polêmico. Eu vi algumas coisas. Protagonismo dos mascotes. Esse. Mas, assim, foi um cara importante também. Fica aqui meu registro. Um abraço aí pro Max. Quando ele, Muito talentoso, o Max. ele é um cara que, quem sabe, a gente traz ele de volta aí para uma outra jornada. Aí, Fazer a dupla com o Valber, que agora que faz o... O Valber aprendeu bem, aprendeu com ele, né? E tá tocando super bem aí. Hoje ele já entende, né, a logística do basquete e todo o ecossistema, né, já aprendeu, né? Então tem
tem uma jornada aí de aprendizagem. Esse ano até Kleber Oliveira, do maior São João do mundo, ele trouxe uma vez, eu lembro que ele entrevistei. Aí eu não, disse, Kleber, anuncia onde faço isso. Aí ele, oi, alô, onde faço isso? Eita, chegamos no NBB. Só pra gente Tu quer complementar... chamar um pouquinho? Só pra gente complementar, eu acho importante a gente frisar nessa parte educativa, né? Porque, assim, até pra cultura do basquete ser instaurada pro pessoal de Campina Grande, houve uma questão educativa que a Redita teve uma contrapartida muito importante nas transmissões, que a gente vai chegar de ouro. Obrigado, viu? Mas, assim, mas a gente comenta, nos bastidores, a gente comenta isso, que a Redita teve uma importância de ajudar a educar o torcedor, porque o cenário do basquete é diferente do futebol. Porque o cara do futebol, que tá acompanhando o futebol paraibano, ele vai lá, começa a xingar, tá, não sei o que. Resultadista também, né? É muito pelo resultado. E o basquete, não, assim, ele tem Processo, que entender né? todo o processo. Ou seja, aí teve também esse braço, assim, também da Redita para ajudar o torcedor a se familiarizar com o esporte e entender os mínimos detalhes. O professor Joaquim e a Evelta é fundamentais nisso aí também. Eles têm uma didática que facilita muito, né? Não, e no começo ali era Carneiro, o Gustavo Rovares, Michel Bruno, né? Fica o registro para esses caras também que Que desbravaram iniciaram. isso aí. O Joaquim, né? E tinha o Paulinho também, que Paulinho. trazia um humor e tal. A vaca deitou, papai. Não sei. Essa da vaca deitou. Tirava uma onda também. Então, pô, foi super importante nesse processo. Aí chegou o Leandro Mamute, Mamute, Davidson, Pedro Pedro Canísio, né? Paulo Ítalo, Paulo Ita, a turma então vai se renovando e vai tendo mais atores, né, ajudando, mas a transmissão com certeza foi fundamental, assim, até TV aberta. TV aberta e gerou a vontade de ir ao ginásio, né? Porque Sim. você vê na transmissão, mas você olhava o ginásio, tá todo mundo tão feliz ali, rapaz, parece que esse negócio é legal e tal, dá um intervalo, liga umas luzes aqui, eu quero ver, tenho vontade de assistir esse negócio e isso despertou. E eu conversando certa vez com diretores do 13 do Campinense, eu convencendo, rapaz, porque o Campeonato Paraibano não era transmitido nas TVs, né? A gente assistia... É mais recente. Acho que só foi assim. E mesmo assim é um Não, jogo... acho desde 22 ou 23. A primeira transmissão de Campeonato Pandemia, Paraibano 20. foi a TV Itararé que fez na pandemia. Que a gente fez a final. 13 Campinense, se não me engano, né? Exatamente. 13 Narração de Paulo Roberto. Narração de Paulo 2020, Roberto. acho. 2020. Foi pandemia. Foi a O primeira 13 foi vez. campeão. Então, até então, cara, a gente assistia, era Flamengo e Olaria, né? Vasco e Volta Bangu, Redonda. Volta Redonda. Assim, não Falar fazia, do Vasco é peso. não fazia sentido nenhum. Ainda é um pouco assim, né? Ainda é, porque é canal fechado, não sei o quê. Não, com certeza. Ainda é, então não fazia sentido. E eu conversando com os diretores de 13 Campinense, dizia, a gente tem que levar o futebol para a TV. E eles às vezes vinham com uma conversa, não, mas... Tira o público de vai campo. tirar o público, se a gente transmitir, o cara não vai pro campo. Aí eu disse, rapaz... Diga isso. Então É totalmente ao contrário. Ou então talvez seja porque a experiência no campo seja muito ruim, né? Porque agora está muito melhor, né? A experiência. A gente já vê uma preocupação, né? dos times de trazer O 13 fez muito entretenimento, bem isso esse ano. né? E até uma logística ali de venda, né? Eu fui no jogo esse ano do 13, você já tinha ali uma pizza, tinha um hambúrguer, Personalizado. tinha uma lojinha, né? Tem um mascote, já tinha um carro de som ali com som. Então você vê que o negócio evoluiu, né? Já tem uma experiência ali, uma preocupação com a experiência que antes, historicamente, e aí não é 13 Campinense, é do futebol, né? Brasileiro. A gente não tinha essa preocupação com a experiência. E eu acho que esses outros esportes nos ensinam, né? nesse aspecto. E, pegando o gancho do futebol, é uma questão que muitos perguntam, acho que até Davidson já perguntaram a Davidson, os torcedores, às vezes, pela emoção, eles perguntam, a gente sabe que a Unifacisa e o Help, eles apoiam os clubes paraibanos, sobretudo os clubes de Campina Grande, mas sempre um torcedor vem, até a especulação, por que a Unifacisa não... Porque os gadeles não compram o 13. Essas perguntas que vêm. do 13. Rapaz, a gente... você sabe que o Casarão Clotário Gadelha é a sede lá do 13, né? Onde a sede histórica ali do clube, né? A gente tem essa ligação. Teve recentemente um presidente Gadelha. O Petrônio, né? Foi um presidente
histórico aí, meu pai já foi dirigente no passado, meu tio Renato, enfim, a gente tem essa ligação realmente com o 13, mas quando a gente entrou no esporte, a gente tinha essa convicção de criar uma nova cultura, um novo caminho, né? Então, se a gente também traz esse alinhamento com o 13, a gente vai despertar metade da população de Campina ali também essa ideia negativa. Adverso, né? Adverso, né? E a gente entendeu que podia unir, né? E que o basquete era uma coisa nova, a gente ia agregar, ia trazer um novo esporte, e dar no basquete também, com muito menos investimento, né, a gente consegue fazer o que a gente fez, ganhar do São Paulo dentro do Morumbi, né, que no futebol as cifras são um outro jogo. Jogando né? Série D, você tem que pagar 20 mil reais no salário. Apesar de que hoje, você tem uma ideia, o orçamento do basquete Unifacisa, a soma dos dois, do 13 Campinense, não dá talvez o orçamento do basquete Unifacisa. Então, a gente realmente... Só pra gente pegar a informação que a gente tem dúvida, hoje, o orçamento do basquete Unifacisa é top quanto do NBB hoje? Eu não consigo, assim, entre os 10, com certeza a gente tá, né? O top 8 deve estar por ali, né? A gente... Porque tem alguns times que descolam bastante, né? O Flamengo, o Franca, o Minas, né? Esses times... Brasília também. Brasília esse ano, absurdo, né? Com apoio da Caixa, governo do Distrito Federal, né? Então, eles deram uma descolada. Depois desses 4, ali tem um pilotão entre o 5º e o 10º, que a gente está ali, pode estar em 6º, em 7º, 8º, 9º, enfim, a gente está nesse meio ali, e que são os times que normalmente estão mais aguerridos nessa disputa aí do campeonato, né? E não é só orçamento, né? Não é só dinheiro, né? Tem que ter, acho que o maior investimento que a gente fez na estrutura de treinamento, as pessoas, né? Hoje a gente tem uma comissão robusta, né? Com uma comissão técnica com análise de dados, né? Com o departamento médico. Você tem uma ideia, Davidson hoje, pessoal, para quem não sabe, está com uma lesão aqui, tendão patelar, a lesão de? Ronaldo Fenômeno. Tá bom. Ronaldo Fenômeno. Vamos frisar Se isso aí. recuperou, você pode também, né? E para você ter uma ideia, né? O Gerson teve uma lesão, que foi a mesma lesão do Neymar, né? Uns 15 ou 20 dias depois, né? O Neymar se operou primeiro, tratou fora do país e tal. E o Gerson operou aqui em Campina Grande, né, com o Fábio Gonin. Vai fazer a minha, viu? Tô bem, tô gostando. Tá ótimo. Tá com o melhor especialista. Foi o Dr. Fábio no Help, em Campina Grande, e tá jogando bem aí já desde o final da última temporada, né? Se recuperou final do playoff. Mais rápido, enfim. Então você vê como essa estrutura médica hospitalar que a gente tem aqui em Campina não é que não deixa a desejar, é que muitas vezes pode ser até melhor do que o que tem de top no mundo. E é uma coisa que os jogadores, né, você vivencia, eles sempre frisam, né? Isso, eu acho que... acho que tem uma fala do Dudu, sempre frisa isso quando a gente tá lá no treino, ele fala, se a gente parar para pensar que a gente tem mais colaboradores trabalhando em prol do time do que propriamente jogadores, né? A gente tem mais colaboradores do que jogadores para dar esse suporte, é fundamental. Junto ao ecossistema, realmente. Assim, porque não é só uma cirurgia, ele foi lá, um cirurgião top, que é o Dr. Fábio, com equipamento top, artroscopia, minimamente invasiva, no HELP, que tem um controle de infecção, que isso é super importante, né? Então, porque você pode fazer a cirurgia, ter uma infecção e retardar a recuperação, né? Então, controle de infecção, melhora da cirurgia, depois, departamento médico lá, conduzido pelo Dr. Diogo Vilar, toda a fisioterapia, né? A equipe de fisioterapia que a gente tem, e esse acompanhamento direto, né, dentro do nosso departamento. Psicologia, nutrição, né? Então tem toda essa ideia que, de novo, não é por acaso que a área da saúde da Unifacisa é a nossa área mais forte. Então o basquete tem uma relação direta com a educação profissional transformadora na saúde, né? Medicina do esporte, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, até a odonto. Agora a gente tem um projeto de incorporar também, porque tem muito trauma facial, né? Os jogadores precisam de se prevenir. Inclusive, tem pessoal que fala que tem associação, né? Você tem uma
uma boa saúde bucal com o desenvolvimento do esporte. Quem acompanha a NBA vê que toda vez que vai arremessar, o Stephen Curry tira lá o protetor bucal dele, né, para arremessar. Então, assim, tem muita ciência ali e no alto rendimento são detalhes, né, que fazem a gente conseguir. Então, como a gente não tem o menor orçamento da liga, né, também não tem o maior, estar nessa fase do meio ali, o que vai diferenciar a gente terminar em quinto ou em décimo, já que a gente tem orçamentos parecidos, é exatamente essa estrutura, é o detalhe, né? Então é nisso que a gente tem investido. E a estrutura, ela traz um certo conforto para o atleta, porque a gente estava até comentando esses dias que, por exemplo, o Gerson teve um filho aqui, no Hospital Help, né? Ou seja, assim, o jogador consegue jogar aqui mais despreocupado, com muitos fatores, né? Assim, se torna mais fácil o desempenho em quadra. Os mínimos detalhes, eles contam, né? E muitos estão estudando, agora mesmo a gente chegou 2 jovens, né? O João Paulo e o Flores, né? Já estão matriculados aí na Unifacisa, começando os estudos deles. Então, falei essa coisa porque você tem assistência médica, toda essa equipe de nutrição, psicologia e tudo para dar esse apoio, ainda tem a oportunidade de estudar, porque a carreira do atleta ela é curta, né? E a gente também utiliza esse fenômeno que é o basquete Unifacisa como campo de estágio para os nossos alunos. Então, é o ecossistema, é uma coisa retroalimentando a outra, da mesma forma que a Rede ITA transmite, isso também é bom para a audiência da TV, é bom que o basquete tem mais visibilidade, a cultura do esporte começa a mudar, em contrapartida, nossos patrocinadores que participam que estão ali na camisa do basquete também têm visibilidade, então o Cicobi por muitos anos, a Ótica Rocha, a ProSangue, né, o próprio Help, né, e vários parceiros que a gente teve durante essa jornada toda que são patrocinadores, também vem na TV essa promoção essas marcas que fazem bem a terra e que estão sempre divulgando e se interessam em participar do projeto. E essa questão da mídia, né? A Rede ITA sempre fez esse papel, até por estar muito próxima do projeto do basquete. A gente vê hoje a TV Paraíba, a Borborema, a Correio, todas dando esse apoio. Sim. Inclusive, no início, teve algumas emissoras que diziam assim, basquete Campina Grande, para não divulgar a marca, e hoje já não existe mais isso. Eles entenderam realmente que vai muito além disso aí, né? Hoje, assim, hoje são parceiros importantes que a gente tem, né? Toda a mídia de Campina Grande e da Paraíba, eles realmente entenderam a importância desse projeto. Eu acho que muito fruto da consistência, né? Assim, já estamos aí desde 2012, né? Com nesse trabalho, 2013 mais de forma oficial. Então, é uma caminhada de consistência e nada resiste ao trabalho. A verdade é essa. Nada resiste ao trabalho, à consistência. E uma marca de tudo que a gente faz na Unifacisa é isso, é a seriedade e a consistência. Não é uma coisa que aparece na rede social, que vive no mundo fake, um faz de conta, que não existe na vida real. A gente são projetos que, se não forem os mais espalhafatosos, os mais que têm mais ostentação do mundo, até como somos nós nas pessoas físicas também, não é assim que a gente se comporta como família, mas o que a gente faz é tudo com muita consistência, com qualidade, pensando em fazer bem feito, dando um passo de cada vez, nunca um passo maior do que as pernas podem dar e conquistando com o tempo. E aí, com esse trabalho, a mídia, a comunidade, a população entende e reverbera isso como realmente uma canção de Campina Grande, da Paraíba, e que representa o sonho de vários paraibanos. A gente seguir por causa da hora, vamos falar de NBB, mas antes, nesse processo de SAF aqui, teve algum convite? Ei, vamos comprar aqui um time ou não? Rapaz, a gente conversa com os clubes e nunca oficialmente em relação a essa questão de SAF. Tem muita boato, né? Não, já saiu. Eu vou fazer uma fake news agora aqui. Não, isso nunca aconteceu não, mas parceria, a gente é parceiro, né? Então, a gente... Através do Help. Através do Help, né? A gente disponibiliza aí para as equipes aqui de Campina Grande, né? Inclusive o Serra Branca também já se beneficiou. Fez ações também. Fez ações, então a gente tem essa missão de, a gente construiu essa trajetória no basquete Unifacisa de experiência nessa parte de medicina esportiva, de fisioterapia, de nutrição, e com o Help, com esse apoio do hospital, porque aí a gente trouxe também
a imagem, a ressonância magnética, ultrassonografia musculoesquelética, né, a cirurgia, a ortopedia, que é um foco importante do hospital, né, a traumato-ortopedia. Então a gente coloca isso à disposição dos clubes e tem funcionado bem, né, essa parceria. Não nada em relação à gestão, acho que o basquete já dá um trabalho grande demais para a gente e é isso, a gente também não quer entrar num negócio para fazer de qualquer jeito. Então, se a gente fosse entrar, ia desprender uma energia muito grande para a gente reaprender esse negócio e no basquete eu acho que a gente está num caminho mais controlado. Até as dores de cabeça já estão tendo. Já o torcedor, meu amigo, perdeu um jogo é a rede social. A gente já está mais acostumado, já está sabendo lidar melhor, né? Com a situação. Mas faz parte do crescimento de time grande. Time grande sem cobrança, né? Não existe, tem que cobrar. No começo, engraçado, essa coisa do futebol, no começo muita gente chegava pra gente assim, mas o time vai cair esse ano? Consegue se manter? Vocês acham que a gente consegue se manter esse ano? Era uma pergunta que tinha, porque no futebol isso às vezes é um mérito, né? Quando um time aqui do Nordeste, não vou limitar a 13 Campinense não. Mas a gente pode dar um exemplo, o Campinense 2009 foi o último grande feito em termos de divisão, que chegou à Série B, foi lanterna, né? Então, quando chega sobe de divisão assim, o desafio é se manter, né? E o nosso desafio, graças a Deus, é o que a gente precisa para, de novo, ir para a final do Super 8. Vamos lutar por uma vaga, a gente já foi para a Liga Sul-Americana, esse ano vamos lutar de novo por uma Liga Sul-Americana, ou a Libertadores do basquete, que é a Champions League. Então a gente está pensando na ponta, né? Acho que falando de Super 8, acho que o Davidson tem uma pergunta guardada sobre Super 8. Mas vamos logo para o NBB, vamos seguir a linha. Início do NBB, Walter, quer fazer a pergunta sobre o início? Cara, a trajetória? A do NBB eu tinha separado na questão do, vamos dizer assim, como é que foi essa chegada no NBB, a questão de, você tinha mencionado anteriormente, na relação de gestão, de elenco, então como é que foi para vocês o primeiro impacto nessa questão de mudança de gestão, mudança de elenco, novamente depois teve uma mudança de treinador, teve o Pablo agora, então qual foram os principais impactos vocês sentiram? O processo, outro patamar, como diria Bruno Henrique. Foi assim, quando a gente toda vez que, o bom é que não foi estranho pra gente, porque quando a gente saiu do Campeonato Paraibano para a Copa do Nordeste, a gente já disse, rapaz, é outro patamar. A gente precisa melhorar. Quando saiu da Copa do Nordeste para a Copa do Brasil, também, né? A gente apanhou da primeira. Quando chegou na Liga Ouro, e foi bom 2 anos na Liga Ouro, porque a gente já começou a respirar o patamar da Liga Nacional de Basquete, né? Que era a divisão inferior, mas você já começava a entender o que era aquilo. Então a gente começou a aprender. Então, chegar no NBB trouxe esse desconforto, né, de você saber que era outro patamar, mas a gente também já estava acostumado com estar sempre no desconforto, né, estar sempre crescendo. E só existe crescimento no desconforto, né? Não existe nada que a gente consiga... Sem dor não há sucesso. Sem dor não dá. Então a gente sentiu essa dor no começo, mas a gente investiu bastante, montamos um time bem competitivo naquele primeiro ano ali do NBB. Vocês vão lembrar de alguns jogadores que estavam por lá, mas a gente tinha o Barnes, tinha o Pepo Vidal, um armador uruguaio que mais um que está no nosso top 10. Então, o João Vitor, que estava lá nessa época também, Malcolm Miller, que muita gente diz, não, isso aí não vai dar nada não. Aí, só que tem um período de adaptação, né? Gemerson, muito sucesso também, no Bauru, o Gemadinha, então assim... Betinho. O Betinho veio depois. O próprio Antônio também fez. Antônio estava nesse primeiro ano também. Então era o Douglas Nunes. Como é? Pecos. O Pecos veio depois. Veio também, em 2020. Veio depois também. Mas já era um time bom. A gente conseguiu um bom resultado, terminando ali em 8º, na classificação. E veio a pandemia, logo em seguida. Né? O campeonato não terminou. Veio a pandemia e aí no outro ano a gente teve que montar um time em meio à pandemia. Foi algo super complexo, né? Viver aquela fase ali de pandemia, né? Atravessamos isso também, tivemos uma mudança de técnico, a saída do Filé,
no começo da segunda temporada. E aí o Jaú ficou um tempo com a gente, assumiu a condição de técnico. Depois veio o César Guidetti, né, que ficou 4 anos aí com a gente. Se a gente tivesse fazer pronto, um top 10 de treinadores, Dudu pelo título e o César Guidetti pelo tempo de trabalho. Né? E acho que o César nos trouxe esse amadurecimento ali no top no 5, NBB. vai. Ajudou muito, né? Ele nos ajudou, deu uma estabilidade pro time, é um cara de grupo, um cara que trabalha com muita ética, então a gente conseguiu aprender muito ali e melhorar os bastidores com a ajuda dele, né? Um cara que tem muita experiência, técnico de seleção brasileira, né? Do Pinheiros, muitos anos. Então a gente aprendeu muito, né? Ele nos ajudou muito nesse extra-quadra. Né? E depois a gente teve o Galego, né? Que teve um problema de saúde e teve que sair. E aí veio o Pablo, que entrou no meio da temporada passada. E não teve a oportunidade de montar o time, agora a gente teve essa oportunidade de montar o time do zero, né, com a cara dele, com o jeito dele, e a gente está bem esperançoso aí pro ano esse ano que se inicia agora, nessa temporada que inicia agora. Teve um jogo, falando de NBB, Flamengo e Unifacisa, aí vai marcar porque foi minha estreia aqui na Rede Ita. Tava me tremendo todinho, eu tenho um ataque nervoso, né, Mamute só estreia logo contra o Flamengo. Eu disse, caramba, um jogo com audiência pesada no YouTube. Me preparei, mas na hora, amigo, o nervosismo era grande. Hoje eu faço tranquilo, tiro onda com o jogador, hoje eu nem ligo, mas na época tava bem nervoso. E me marcou porque eu fui entrevistar o Dr. Dalton e aquele jogo que o Gerson fez aquela cravada no final. E o Dr. Dalton falou, né, que nós vamos ser campeões mundiais. Essa fala aí realmente tá lá naquelas reuniões do projeto, daqui a 10 anos, daqui a tantos anos. O objetivo é esse? Porque, assim, não é impossível, mas você vai dizer, o louco de novo, né? O louco 2.0. Louco 2.0. Do surfista. Mas a gente tem a missão de conseguir uma vaga na competição sul-americana, né? Se você chega na Champions League das Américas e vence a Champions League das Américas, aí você vai para o Intercontinental, que o Franca foi campeão recentemente lá em Singapura, São Paulo. O Flamengo perdeu, não foi na U? O Flamengo perdeu. Então, assim, é claro que é um outro patamar, mas já que é para sonhar, você não, assim, sonhar não tem limite, né? Você tem que sonhar grande, né? Já que é o sonho, tem que sonhar grande. E se chegar na metade do caminho, já fez muita coisa. Mas eu acho que, assim, uma coisa que eu estou muito orgulhoso do que a gente está fazendo, porque a gente chegou até aqui, esse ano a gente parou assim e pensou, mas o que a gente quer, né, a partir de agora? É ganhar o título, é continuar no NBB lá no top 5, no top 6, né, tá indo para Sul-Americana e tal. O que a gente quer? Se a gente tem essa missão de transformar a cultura, né, de mudar, de trazer uma nova cultura, né, para o esporte na região Nordeste, a gente precisa olhar para as categorias de base, a gente precisa olhar para as crianças carentes da região, a gente precisa criar oportunidades de desenvolvimento de esporte e educação e cultura para essas crianças. Então, eu estou muito orgulhoso que esse ano a gente vai iniciar, provavelmente ainda nesse segundo semestre, um projeto de Primeira mão, posso dizer aí, em parceria com o Ministério do Esporte, inclusive, né, a gente está recebendo um recurso para apoiar esse projeto e vamos construir núcleos, né, do basquete Unifacisa na periferia de Campina Grande, né, para fazer inclusão social através do esporte e despertar novos talentos, né, para o basquete aqui na região e possivelmente até outros polos em outras cidades da Paraíba, mas vamos começar aqui em Campina Grande. Digo em primeira mão, a gente está muito orgulhoso dessa história que a gente começa a partir de agora, que é de devolver para a comunidade, né, como uma forma de tirar as crianças das áreas de marginalidade, né, desprovidas de uma questão social melhor e dar cultura e esporte para elas como uma forma de talvez tirarem de um caminho que não seria o ideal. Mais um golaço, né? E falando de periferia, teve o NBB Trio, né, também, né? Teve. Eu ia só reforçar, isso é uma questão essencial. Tanto que quando eu fiz a entrevista com o Pablo ano passado,
Ele já, por ser muito ligado nessas questões sociais, ele tem um projeto lá do Cadeira de Rodas em Basquete Franca. sobre roda. Isso, quando eu fiz a pauta, eu lembro que ele ganhou junto com o irmão dele, quando ele trabalhava em Macaé, um prêmio da Liga Nacional de Melhor Projeto, porque tem isso, né, do prêmio de melhor projeto no ano. E eu falei na entrevista com o Pablo, eu disse com ele assim, ó, eu conheço pouco você aqui, mas acho que seria essencial você trazer isso para a Unifacisa, para pensar também nessa questão pró-social, né? E eu falei com ele, falei, pega esse aqui que eu tô te falando e leva, porque acho que é uma coisa que a Unifacisa tem total condição de fazer com o apoio do governo, do Estado, e acho que traria bons frutos, tanto para as crianças, para a Unifacisa, enfim. Então, muito feliz que isso está acontecendo agora. E Pablo foi certamente um cara, na hora que a gente desenhou o planejamento estratégico desse projeto, a gente chamou ele para esse dia, a gente fez um dia de workshop para planejar esse caminho aí. Ele participou ativamente, trouxe muitos insights. Ele realmente é um cara que tem experiência já nessa área lá, tanto em Macaé quanto em Franca, né? Já trabalhou com projetos dessa natureza e nos ajudou bastante nessa concepção aí do projeto. Mas vamos iniciar, a gente está muito feliz com isso. Então, eu acho que mais do que ser campeão do mundo, eu acho que a gente vai ser o campeão de Campina Grande, trazendo o esporte para a região e independente necessariamente do que o governo municipal vai fazer ou não, a gente está fazendo a nossa parte, entendeu? Assim, eu acho que é a nossa missão fazer a nossa parte. E pegando um gancho do que Walter falou agora, nessa última temporada, ainda nesse ano, o Basquete Unifacisa ganhou um selo socioambiental, assim, já pegando esse gancho do devolver para a sociedade, tanto pelas ações de doação de kit de material escolar para crianças do município, quanto para doações na Páscoa. A gente fez ação tanto na aula do SUS quanto na aula particular do HELP, entregando ovos da Páscoa, doação de alimentos, criança, né, João? ou seja, a gente, e também pela arena, né, pela questão do reuso da água, ou seja, também já tem essa questão, o projeto ele devolve para a sociedade também. A abertura do campeonato agora a gente fez uma arrecadação ingresso solidário também, né? De alimentos. A gente sempre faz esse tipo de ações, de devolver para a comunidade de alguma forma, e tem uma particularidade no Basquete Unifacisa, que a nossa arena ela tem 100% da água tratada, né, para o reuso, e 100% de energia solar, energia limpa também. Então, a gente é uma arena que tem esse selo verde aí, então tem essa preocupação ambiental e social, tudo tá muito ligado no jeito Unifacisa de ser e de fazer as coisas, né? Vamos para a Copa Super 8 agora? Ou vamos para a Liga Sul-Americana antes, né? Sim, Vamos seguir a linha. Liga Sul-Americana, o Facisa conseguiu, né, com o César Guidetti ficar na sexta colocação na época e conseguindo essa vaga. Que a Liga Sul-Americana... Eu acho que foi o melhor time que a gente formou, esse daí. O que vocês acham? De basquete jogado, eu também concordo. Ah, Era um time muito... A rotação daquele time funcionava muito bem, né? Era Jimmy, Ubi, né? André Góes. Tá muito parelho também com dessa temporada, assim, de... Tomara que dessa temporada seja melhor. Seja melhor. Mas é que aquele time também pegou um entrosamento, né? Aí desse time aqui ainda vai ter adaptação, né? Provavelmente dos estrangeiros. Mas eu concordo, acho que aquele time ali foi que mais jogou bola mesmo. E teve resultado, né? A gente terminou ali entre os 6, fomos para a Sul-Americana, né? Fizemos um bom papel na Sul-Americana. Acho que a gente podia mais ali também. Deu uma certa Teve frustração um jogo ali. lá, né, no final, que a última bola, o Gaskins teve quase que ele consegue vencer. Teve uma que ele reverteu quando já estava perdido contra o time do Uruguai, se não me engano, acho que foi a Aguada do Uruguai na época. E o outro era o Oberá. Oberá da Argentina. Oberá. E aí a gente acabou ficando, né, nessa segunda fase da Sul-Americana, que na primeira fase a gente sediou aqui em Campinas. Isso que eu ia perguntar, como foi esse processo para trazer uma Liga Sul-Americana para Campinas? Esse homem aqui gosta de... É uma outra loucura, né? Já pensou, a gente já sediou a Liga Sul-Americana aqui em Campinas. Primeiro, já é um desafio enorme a gente ter colocado um time lá, né? Na Liga Sul-Americana. Então, e depois de ter sediado aqui, na sede aqui de Campina Grande, estávamos a gente, o São Paulo e o time do Paraguai. Tigrillos da Colômbia. E qual era o outro do Paraguai? Tem que lembrar.
time de azul. Era o Olímpia, não? Eu não sei. Acho que não era o Olímpia, não. Vou postar San aqui José. agora. San José, isso, perfeito. San José do Paraguai. Que foi o time que mais bateu assim. Foi, Tinha dois ganhou do americanos. São Paulo e tal. A gente ganhou deles e do time da Colômbia. Né? E acabamos indo para outra fase. E na outra fase, que foi lá na Argentina. Então, outro momento épico, assim. E os bastidores, para conseguir trazer para Campina Grande, como foi esse processo? Aí a gente hoje, graças a Deus, a gente tem uma credibilidade super relevante, assim, no cenário sul-americano, até nacional, sul-americano. Todo mundo entende a seriedade que é do projeto aqui da Unifacis, a estrutura que a gente dá dentro e fora de quadro, porque para sediar um campeonato como esse, a cidade precisa ter uma infraestrutura, não é só o clube, né? Então, aeroporto, rede hoteleira, rede de hospitais, né? Essa estrutura que a gente precisa em caso de urgência, de fisioterapia, de tudo mais, academia. Então, a gente foi uma candidatura, né? Campina Grande se sediou como sede, a gente fez campanha, muita gente apoiou aí nas redes sociais, né? E a gente levou esse projeto, né, para a Liga Sul-Americana de basquete, esse projeto que era a rede hoteleira aqui de Campina Grande. A gente tem essa característica. Se você for pensar a localização da arena, aqui na mesma avenida ali, a gente tem 3 grandes hotéis, né? O Slavieiro, o Garden e o Village, né? Naquela região ali, tudo no mesmo eixo, né? Tem a academia que já é acoplada, tem toda a estrutura de fisioterapia dentro do campus da transporte Unifacisa. também, né? Transporte é fácil, o aeroporto que a gente tem aqui, Campina Grande, João Pessoa. Então a gente levou esse combo aí e conseguimos aprovar aí Campina Grande como sede. Foi um momento fantástico aí também para o projeto. E depois também ter ido jogar na Argentina, né? Ter ido jogar fora, naqueles ginásios que são bem peculiares, Temáticos, vamos dizer assim, dramáticos. Os ginásios da Unifacisa talvez seja o mais parecido com os ginásios argentinos. Assim, Tanto que até brinca, a La Bombonera. La Bombonera da La Bombarena do Bombarena. Unifacisa. E ainda só rapidinho sobre a Liga Sul-Americana. Você acha que por sediar toda aquela... Você acha que o time ficou um pouco ansioso, por isso perdeu o primeiro jogo? Eu acho que sim, né? Era uma responsabilidade grande, né? Mas a gente acabou passando de fase, né? Então, primeiro. Teve sucesso na conjuntura da sede, a gente terminou em primeiro lugar, né? E o problema maior foi na Argentina mesmo. Acho que a gente jogar fora de casa também era uma fase de pré-temporada, início de temporada aqui do basquete nacional. E a gente sofreu com muitas lesões. Sim, nessa segunda fase. Então, o André estava lesionado? André lesionou, o Ubner lesionou. O nosso outro pivô, que não sei se já era o Gerson nessa época também. Era, o Gerson jogava. Mas acho que o Gerson jogou ali. Quem segurou as pontas no final foi o Fabão. Fabão, foi. Né, que teve muito tempo de quadra. Né, então, a gente ficou bem desfalcado assim, e isso atrapalhou também o resultado. Né? Fábio, vamos chegar na Copa Super 8? Pode fazer, deixar as honras para você. Já vai chegar lá? Não, eu queria falar da Copa Super 8 porque... vamos pelo processo, né? Foi algo que surpreendeu até vocês do projeto, assim. Claro que a Unifacisa, você disse, tá ali, tá para sonhar grande. Mas, assim, quando ficou na 8ª colocação, e a Unifacisa já tinha ido para outras Copas Super 8 e também nesse mesmo processo de decidir lá. Quando dizem Franca, lá dentro. Depois iria pegar o Minas, que provavelmente iria vencer também sua... O Minas foi o primeiro, né? Era o primeiro. Minas, isso, depois o Franca. Não, o primeiro foi o Franca, depois o Minas. Só que o Minas era atualmente primeiro o primeiro isso, colocado. Primeiro colocado. E que tava jogando... O Minas sempre faz boas campanhas, né? O negócio é só na hora que tá ali com o Franca, com o Flamengo, ele não conseguiu chegar. E aí, conseguir derrotar a Franca, depois o Minas. Como foi isso? Foi tudo assim, vamos usar esse termo, tudo uma maluquice, como você estava falando. Rapaz, você falou, no começo você disse, surpreendeu, né? A maluquice é tão grande, para você entender a cabeça da gente, como é que sonha grande, a gente surpreendeu porque a gente achou que ia ganhar.
Flamengo. Então, me surpreendi negativamente. Eu estava ali, se você ver as imagens, você pode até resgatar. Ô, Caio, aí. a gente já tinha combinado. Enquanto ele tá falando aqui, depois coloca aquela Já foi foto pauta. lá. Eu levei uma dura Já do foi meu pauta. filho depois, quando ele disse, meu pai, parecia eu quando perdi no Jogo Mirins aqui, a cara de emburrada que tava, porque a gente tinha... Olha A foto. olha a situação. A tristeza, né? Todo mundo sorrindo, André Góes ali já experiente, né? O Rodrigo, presidente da Liga, e eu, rapaz, a gente tava certo que ia ganhar. Parece eu quando tô assistindo jogo do Vasco. Então, depois, quando acabou esse jogo, meu filho me ligou, me expôs, rapaz, parecia que tinha perdido os jogos internos. Tava Realmente. parecido com o Corvalán. Corvalán também. Tava parecido com ele. Porque, assim, era um momento ali outro momento épico, né? E hoje passou, eu tenho o maior orgulho do mundo dessa medalha e desse quadro que isso tá na sala do Dr. Dalton aí, esse prato que a gente recebeu. A medalha eu guardo com muito carinho em casa. Passado o calor da derrota, que orgulho de termos estado aí. Foi um dia de domingo, assim, no Maracanãzinho, completamente diferente, que eu não sei se vou viver de novo na vida, mas... Não, porque pode ser que seja em Franca ou em Minas, né? Sábado não foi. Não sei Por se vai ser ser no lá, Maracanã, né? entendi, Não sei se vai ser lá no domingo, né? Pode ser no sábado. Mas foi domingo esse jogo? Foi no final de semana. Acho que foi no sábado, não? Acho que foi no sábado. Foi no final de semana. Foi. E era um dia parado, assim, sem trânsito. Era um dia que a torcida foi, né? Que lotou, você vê as arquibancadas. Né? E um momento muito legal também desse dia foi que quando acabou o jogo, eu fui com o Dudu, se tiver essa foto aí também, é uma foto melhor do que essa. Não vou botar não, se tá melhor, então depois a gente coloca na edição. Que é a foto que tô eu e com o Dudu, a gente pegou a bandeira da Paraíba, foi pro meio da quadra e levantamos essa foto é fantástica. a bandeira. E, cara, o Maracanãzinho levantou e aplaudiu de pé, assim, por longos segundos, sabe? Então, assim, pra gente também foi um momento de reconhecimento muito grande, assim. O flamenguista já ajuda um pouco, porque a bandeira da Paraíba é vermelha e preta, né? Então, acho que metade confundiu. Será que eles estavam achando que era a bandeira do Metade Flamengo? achou que estava levantando a bandeira do Flamengo, uma parte importante. A gente escutava, assim, tem muito nordestino no Rio de Janeiro, né? E, assim, no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, os nordestinos fizeram aquela cidade ali muito com trabalho, né? Então, assim, você é um exemplo aí, Meu pai, né? Teu pai é um exemplo. que migrou. Então, assim, e lá tem muitas pessoas, como o Walter lá, que tem a família oriunda da Paraíba, que sente ali aquele sangue nordestino nas veias, e que ali muitos que, mesmo que tivesse sotaque carioca, mas que naquele momento ali, metade deles estava batendo palma também. Entende? Pensando assim, rapaz, é fantástico, tem que tirar o chapéu. Porque representa um pouco do que os pais, os avós, quando vieram e venceram, porque essas pessoas que migraram, que começaram a trabalhar numa terra completamente desconhecida, que vão lá, vencem, que criam uma família, que conseguem dar educação para os filhos, que a segunda geração ali já tem outras oportunidades e tudo mais. Então, são pessoas que venceram. Assim como é o basquete Unifacisa quando sai de Campina Grande e hasteia a bandeira da Paraíba no centro do Maracanãzinho. Isso é uma vitória enorme. A gente está podendo estar lá numa final de uma Copa Nacional, né, dentro do Maracanãzinho, é porque a gente mereceu estar lá com muito esforço, Então, essa sinergia entre as histórias do nordestino que vence, né, seja na vida pessoal, na sua jornada, e o esporte traz essa emoção. Então, acho que muitas pessoas se conectaram ali com aquele gesto de hastear a bandeira, e tem um simbologismo muito forte. E o Super 8 também deixou, pelo menos pro torcedor, deixou aquele gostinho, poxa, dá pra gente ganhar, dá pra gente competir, não é aquele, não é um distanciamento tão grande assim, poxa, dá pra Talvez competir, aquela dá pra virada, ganhar. tipo assim, agora a gente percebe que realmente a Unifacisa pode chegar lá, sabe? Pode estar E nas foi por cabeças. pouco, né? Agora a gente quer ganhar NBB. Muito, não, quer ganhar naquele Super final, 8. quando começou ali no último quarto, o time ia se recuperar aqui. Houve o pedido do Gustavinho, eu falei, rapaz, eu tava na arena, né, aqui, acompanhando, vendo o pessoal tava assistindo o telão. Eu achei que ali
A gente ia ganhar, mas acontece, como você disse, a gente brincou agora, a primeira Liga Ouro não deu, né? Quem sabe na segunda. Quem sabe? Segunda Copa Super 8 aí. Agora eu quero saber o seguinte, teve uma história aí de bicho pra caso a Unifacisa ganhasse a Copa Super 8. Fala um pouco dos bastidores, a galera gosta, assim. Teve uma hora assim que você pensou assim, vamos ter que manter um incentivozinho aqui. Se ganhar, ó, o bicho tá aqui. Rapaz, é uma outra coisa interessante. Essa coisa do bicho, ela é muito presente no futebol, né? E é muito da cultura do futebol. Eu acho que historicamente, aí no futebol brasileiro, de novo, não vou limitar a 13 Campinense, não. No futebol brasileiro, historicamente, a gente teve muita desorganização, muito desajuste de gestão, muito salário atrasado, muito contrato de boca, muitas relações informais, né? E que, historicamente, quando você vinha, você tem salário atrasado, mas tem um jogo importante, e agora como é que faz? Não, tá aqui a mala do dinheiro, né? Chegava o cara lá com a mala do dinheiro, não se preocupa não, que tá garantido aqui, mostrava até antes do jogo, né? Botava o capitão guarda aqui, né? E quando se ganhar, ele vai dividir com os outros ali, o capitão, alguém de confiança do time. Mas isso vem muito dessa desorganização. Se você tem o salário em dia, toda essa estrutura, né? Toda essa organização por fora, um cuidado para que o atleta desempenhe o seu melhor, a necessidade de um estímulo adicional, ainda mais quando você representa essa torcida, essa cidade, assim, como é vencer um campeonato como esse, na ascensão da carreira de cada um desses jogadores. Cara, esses caras já estavam numa motivação alta. E, claro, na final a gente conseguiu sim angariar ali com os patrocinadores e tudo, uma situação para a gente dar uma premiação, né, coisa que a gente nunca fez. Mas era uma final importante, então a gente até falou e assim, o César Guidetti é um cara que, como eu disse, muito sério e certo dentro e fora das quadras. Ele que me deu essa aula, né, de dizer, Diego, cara, eles já estão muito pilhados, eles estão motivados ao máximo. Se vai ter prêmio aqui ou não vai fazer diferença nenhuma. Pode até atrapalhar. Pode até atrapalhar. Eles já vão dar o melhor deles, assim. Tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor. Eu disse, não, tudo bem, mas de todo jeito vai ter alguma premiação, porque eu acho que é merecido e a gente conseguiu os patrocinadores, né? Então, se eles conseguirem, a gente tem uma premiação. Eles dizem, não, tudo bem, mas pode ficar tranquilo que a gente já vai dar o nosso melhor. E eu tenho certeza que era verdade mesmo. A gente sentia na vontade de cada um. Eu participei da pré-eleção lá antes do jogo, como era a energia realmente, a vontade que eles estavam de vencer aquele jogo. E talvez esse peso dessa vontade excessiva, independente de premiação, mas a vontade que eles já estavam, que trouxe um pouco do resultado do primeiro tempo ali. Que a gente saiu do primeiro tempo perdendo bem atrás do Flamengo. Depois, no final do jogo, no terceiro quarto e no último quarto, é que a gente encostou e no final realmente foi por um detalhe. Né? Mas esse peso que eles estavam da vontade era tão grande que atrapalhou no começo do jogo. Então isso é uma característica interessante. Assim, no basquete, essa coisa do bicho ela é menos presente do que no futebol. Talvez por essa cultura histórica aí. O bicho que surgiu com o Castor de Andrade, que era um contraventor, né, do jogo do bicho, por isso esse nome, que era o presidente do Bangu. E aí surgiu essa história, mas no basquete eu perguntei porque era um jogo que é o maior jogo da história do basquete no Facisa, né, em termos de final. Eu lembro que a gente falava, era a primeira final de um clube esportivo paraibano na elite do esporte. Se você puxar, não tem nenhum outro esporte. Talvez tem sim, para ser justo. O Spectros, de João Pessoa no futebol americano. Sim, futebol americano. Eles disputam a elite, já foram campeões, enfim. Copa Super 8, vamos falar mais de quê? Agora eu vou deixar a rodada final aqui, o tempo tá puxando. Deixar se a gente falava aqui a noite todinha. Eu ia trazer um pouquinho mais para a questão administrativa e mais, assim, decisões pessoais. Foi um pouco abordado na questão da coletiva, da apresentação da Unifacisa. Trazendo um pouco pro agora, né? A gente falou, vamos trazer um pouquinho pro agora. Essa questão de você ter o poder de decisão, assim, administrativo. Quais foram, assim, uma decisão que você lembra e você fala,
putz, essa decisão aqui afetou muito positivamente a Unifacis, assim. Por exemplo, a gente traz essa questão do Super 8 e a questão de novos elencos, que aconteceu agora na Unifacisa, sobre reformular, né? Porque foi um time que teve desempenhos bons, mas acabou não alcançando os títulos. E a Unifacisa, apesar de tudo que a gente conversou aqui, o título, às vezes, sente falta, assim, de chegar num Super 8, que não aconteceu temporada passada. Então, queria falar um pouco mais dessa questão de, tipo, decisão, assim. Qual foi o que você fala, putz, essa decisão aqui me marcou, sabe? Cara, eu acho que a da Liga Ouro, quando a gente fez a troca dos americanos, no final do primeiro turno ali, que a gente estava em último lugar, eu fui para Blumenau assistir o jogo, aí fui até com minha esposa, né? Blumenau é uma cidade linda, né? Então aproveitei e disse, vamos tirar uns dias aí de descanso, né? E crente que a gente ia ganhar. O Blumenau estava em último lugar no campeonato, então eu disse, vai ser um jogo bom para a gente passear. Jogo tranquilo. Jogo tranquilo. Quando chegamos lá, a gente foi amassado. O Gerson estava no Blumenau nessa época. Foi o primeiro quarto, assim, foi um negócio de 25-5, entendeu? Um negócio absurdo. E aí, quando acabou aquele jogo, a gente saiu para jantar, eu, Neilane, minha esposa. Tava com aquela cara da Copa Super 8? Eu tava parecido com aquela ali. Tava pior. E o Dudu tava pior do que a minha. O Dudu tava pior que a minha. Ele é alemão, né? Todo vermelho. Neto de alemão, filho de alemão. E a gente foi lá em Blumenau, tem a região lá dos restaurantes alemães e tal, que é do lado do ginásio. E a gente achando que ia tomar um chopp, comer uma linguiça alemã daquela lá. E, cara, foi o chopp mais aguado que a gente já tomou. E engraçado que nesse jogo, a gente levando uma lapada, no final, faltando 30 segundos, Dudu ainda pediu um tempo, sabe? Aí, eu não sei se ele pediu um tempo só para dar um esporro nos caras, ou não sei. Ele pediu um tempo, faltando 30 segundos. A gente tava lá, tomando esse chopp aguado no final, e passou um torcedor do Blumenau, assim, ele fez, técnico, eu tava doido pra vir aqui jantar, e tu pede um tempo, uma hora daquela, pô, porque já tava perdido, pra que isso? Então, a gente escutou piada, né? E aí, nesse dia, a Dudu fez, Diego, assim, a gente tem que... Eu coloco até meu cargo à disposição, assim, não tinha nenhum interesse nisso. É outra coisa que não acontece com muita frequência no basquete. É verdade. Não é porque perde que troca o técnico. Não, tem que ter planejamento, tá todo mundo nesse barco. A gente apostou nesse time, não deu certo. Você acha que tem que mudar? Ele acha que tem que mudar. Eu disse, então, vamos pensar nisso. Né? No outro dia, falei com meu pai, ele estava aqui, a gente ainda ia ficar, o time ia viajar ainda. Ele estava aqui, ele se reuniu com os diretores locais aqui, na época, o pessoal que nos apoiava no time, e ele disse, temos que mudar, tem alguns agentes já contactando, alguns passaram nomes para o Dudu, outros passaram para o Paulinho, na época ele ajudava na gestão do time também, e aí foi quando veio o Ocore e o Red Lair, e a gente fez a troca dos americanos, o time deu um outro patamar, trouxemos o Filé como auxiliar técnico também, para mudar um pouco o ponto de vista tático ali que vinha acontecendo. E aí isso foi uma decisão extremamente acertada. E o resto é história. E o resto é história, foi o que aconteceu ali. Então, as decisões difíceis também, porque mandar os caras embora, os caras bons, assim, os caras que eram éticos, profissionais e tal. Então, a gente fez isso. Esse ano agora também a gente teve uma decisão difícil, né? A gente... Sim. Gaskins. Não só o Gaskins, se você vê, a gente renovou só com o Antônio e com o Gerson. Né? E aí é difícil, porque muita gente fala, mas não manteve a base e tal. Que já estava acostumado. Já estava, né? Então, assim, é também uma decisão difícil, mas mudar para melhorar. Então, assim, acho que a gente é muito adepto até que em time que está ganhando se mexe, né? Para continuar ganhando, porque você precisa fazer mudanças. Então, vou dar um exemplo que é fora do esporte agora. A gente tem na Unifacisa o melhor curso de medicina aqui da região Nordeste, sem sombra de dúvidas, ainda mais com o HELP acoplado, é uma estrutura
que é difícil de encontrar no país algo semelhante. E recentemente a gente mudou a metodologia de ensino da Faculdade de Medicina, trazendo a Universidade de Maastricht da Holanda para nos apoiar em um currículo todo baseado em competências, centrado no aluno, em aprendizado baseado em problemas. Tem muito pouco de aulas expositivas em que o professor fala e os alunos ficam sentados escutando, como era no passado. Enfim, é um currículo completamente inovador, mas mudamos algo que já vinha dando muito certo, né? A faculdade já tinha ótimos resultados, mas fizemos por quê? Porque a gente quer ser ainda melhor. Então, se pensar na perspectiva que estávamos longe de cair, que estamos nos mantendo numa elite do basquete nacional, ali sempre pegando Super 8, disputando vaga na Liga Sul-Americana, disputando Liga Sul-Americana, a gente podia entender que a gente está tendo, que está bem, né? Que está tendo um sucesso, mas não é o que nós queremos, a gente quer mais. Então, para melhorar, a gente precisou fazer uma mudança mais drástica esse ano, né? Cortar, aí fazer mudanças em jogadores que tinham uma identificação muito grande com a torcida, né? E acho que o Pablo foi muito importante nisso também, para apoiar essa decisão aí. E eu acho que a decisão difícil se torna mais fácil quando você tem outras pessoas que te apoiam também, que movimentam no mesmo sentido. E eu estou sentindo uma energia muito boa nesse time agora, principalmente de que se todos formos considerarmos o desempenho agora que tivemos nessa torneio abertura, né? Foi um desempenho bom, né? Fizemos jogos bons, né? Contra ali o time da Argentina. Jogaço. Deu muito trabalho pro Flamengo esse time. Muito trabalho mesmo. Assim, Balbi. eles chegaram longe. Ficaram em terceiro lugar também. Foi. Ganhamos do Brusque, ganhamos do Pato, com tranquilidade, né? Perdemos pro Mogi ali num detalhe, mas se for analisar pré-temporada, né, para a fase, foi bom. Acho que assim, o pensamento nosso essa semana de trabalho foi, pessoal, não foi legal não. A gente não gostou. A gente fez no piloto, que tinha falado, a gravação que não foi ao ar, foi pra gente testar as câmeras, tudo. Um top 10 que agora a gente vai fazer oficialmente. Vamos combinar de fazer oficialmente. Dos 10 maiores jogadores da história do basquete Unifacisa. Coloca aí, Caio, pra gente... Ó, a lista que ordem também, né? no caso, o quadro vai ser os 10 mais. Inclusive o 0 vai ter também, quando a gente começar a discutir alguns temas. A gente vai fazer de treinador também. Vamos brincar com o NBB, vários temas de futebol. Aqui era assim, ó. Você escolher para colocar a nota, né? No caso aqui seria de 0 a 10, né? Aqui no caso foi de 1 a 10, a gente fez um teste. É como se o 10 fosse o melhor. O 10, é a nota que você tá sim. dando, uma nota para cada. Aí a gente discutiu com mais de 1h30 de piloto, foi? Foi. Pra discutir. Você acha que você concorda com essa lista aí? Veja aí. O critério usado foi maiores jogadores, né? Não foi o desempenho técnico Não, somente. juntando história, títulos, quantidade de jogos. Familiaridade, né? Tudo. Esses caras aí, todos eles merecem realmente tá aí. A ordem, assim, sim, um é quinto até sexto. Tem uma coisa interessante também que a gente precisa fazer uma justiça ali para os caras no começo ali, porque teve você perguntar qual foi o jogo mais difícil que a Unifacisa já teve, a série. Teve essa série do São Paulo, mas antes a gente teve uma série contra os Pequeninos, que era um time de João Pessoa, que foi formado, foi a final do Campeonato Paraibano, e o Pezão jogava nos Pequeninos, pra você ter uma ideia. Tá vendo? É um time forte. E ali, talvez, a jornada do basquete Unifacisa, se a gente tivesse perdido aquele campeonato, ela tivesse sido diferente. Talvez tivesse parado por ali. Ter desanimado. Porque era no começo, na fase que a gente estava, nas primeiras finais, que era para ir para a Copa do Nordeste. E aí teve os caras importantes naquele momento ali, o Peru, o Paulo Neri, que foram caras que começaram o projeto ali no início. Então, como é na história, de toda a história, esses caras talvez tenham um registro, né? Não estão ali entre os maiores, né, do top 10, mas merecem um registro. E a gente discutiu, inclusive, né? A gente citou o Paulo Neri, o próprio Peru. E o maluco do Chris Allen,
Cara, ele num X1 aí, com qualquer um deles, ele é capaz de... Se fosse qualidade técnica, a gente ia mudar Qualidade um pouquinho também técnica, aí, a gente dá uma girada. Se vocês verem os vídeos dele aí, era meio diferente, cara. O Antônio a gente colocou pela quantidade de Eu jogos, jogo né? mais vestiu a camisa, É. não precisa. É um cara muito identificado. O Barnes também é um super atleta, né? Eu gosto demais dele, assim. Acho um cara dentro e fora de quadra muito Excepcional, bom, né? excepcional. Gasques, o maior estrangeiro, né? Pesou pro Barnes aí a Liga Ouro, que ele foi campeão. O O Gasques é super identificado com a torcida, né? Com a cidade, né? Ah, é Paraíba. A pô. gente citou também a questão dele ganhar o torneio de 3 e sair gritando. enfim, Ele tem chamou todas do essas- Diego. Ele gritou, Todas essas "É, questões, Você sabe. Assim, ele virou paraibano mesmo, né? Assim, tem até banda de pagode ele tem aqui. Tem a turma Garagem de Garagem de Ibama. Ibama, que acompanha ele. Então, Gerson André Góes, Zub, né? Pezão, Corvalan, que a gente tava falando, se ele ganha a Copa Super 8, subiria lá. Talvez o cara até não desse, que ele seria o grande protagonista do maior título da história, né? eu acho que o Corvalan, junto do Antônio, talvez, foi um dos caras que mais evoluíram na Unifacisa. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eles certamente estão nos top 10 do cara que, quando chegou aqui, era um cara Quando e saiu? hoje é outro cara. Entendeu? Então, Era assim, reserva do Minas, né? Mas também era reserva do Alexei pra jogar. mas pô, Complicado. hoje, se ele, o Alexei vai É, ter trabalho, né? tá. Se ele for jogar no mesmo time que o Alexei, vai ter trabalho, né? Então, assim, foi realmente, acho que um cara que foi para outro patamar, usando essa estrutura da Unifacisa também, e a oportunidade que ele teve aqui de desenvolvimento, muito do trabalho ali do César e do Galego com ele, né? Tinha um trabalho individual ali com ele, então foi um cara que evoluiu E quando muito. ele recebeu a proposta do Franca, chegou junto, cobriu a proposta? Rapaz, a gente chegou junto, né? Chegou junto, mas ele, assim, tinha um desafio natural. Aquela temporada era uma temporada que o Franca ia jogar a Champions League, né? Então, acho que a pessoa tem que entender também, o atleta... Na hora fica um pouquinho chateado. Mas na hora o cara tem essa, a gente não estava jogando uma Champions League ou uma Sul-Americana, né? Então, o cara vislumbrava essa ascensão, né, de carreira e acabou sendo optando por isso. Né? Foi campeão. Foi agora campeão, saiu né? Acho E que agora fechou com Brasília. é. Mas gostou da lista? Gostei, assim... Dentro do que a gente consegue de informação, né? O Alcore foi um cara super importante ali na Liga Ouro. Ele trouxe muito repertório, muito sangue frio também na final. Um cara que... Foi um dos Ele pontos. destacou no MVP da pesou pra final. Ele foi um cara super importante ali na... Dividiu um pouco as na ações final. com o Barnes, né? E o Pepe Vidal teve em um ano que ele passou aqui com a gente, foi talvez o cara que em menos tempo, mais rápido conquistou o coração da torcida. Assim, O pessoal em menos tempo. fala até hoje. Não, assim, impressionante. Foi 2 jogos, ele já era o xodó assim, da torcida disparado. Uma coisa... Tinha aqueles passes mágicos ali, né? A coisa então, realmente é um cara muito técnico, assim, um armador clássico, né? Que a gente nunca tinha visto por aqui. Aquele armador do estilo argentino, né? Do Uruguai, enfim, sul-americano de passes e tal. E isso conquistou muito rápido a torcida. Pronto, vamos fechar? Tem mais alguma pergunta? Fechou. No bate rápido. Ia fazer só uma bem rápida. Não, ele agora. vai responder rápido também. Agora o futuro da Unifacisa, as projeções. Para esse ano, você fala? Não só para esse ano. Então, assim, o futuro, eu disse em primeira mão aqui para vocês, esse projeto nosso novo, esse projeto social, né? Acho que é realmente o futuro, estimulando o futuro, né? Certa vez eu vi um conceito sobre inovação muito interessante, que diz que inovação só é inovação quando muda a cultura. Então, não adianta você criar uma inovação e isso não mudar a cultura. Então, por exemplo, a inteligência artificial hoje já mudou a cultura, né? Então, a gente já utiliza ela ali como ferramenta em muitas ações no nosso dia, né? O smartphone foi uma inovação que mudou a cultura. A gente tinha uma relação com o celular, depois do smartphone começou a ter uma outra relação. E o basquete Unifacisa eu entendo como uma inovação, inicialmente ali, que só se tornou realidade como inovação quando mudou a cultura do basquete. Eu tive essa noção clara
na a final da Liga Ouro contra o São Paulo, transmitido na ESPN, quando a gente pegou as imagens a gente tem até hoje no banco de imagens nossas lá no Partage Shopping, a praça de alimentação do Partage Shopping, fechada, assim, todo mundo vidrado no telão assistindo o jogo. Bar do Cuscuz, né? Todo mundo parado assistindo o jogo. Vários bares em Campina, né? As pessoas paradas assistindo o jogo, aquele litro de chopp em cima da mesa e a turma assistindo o chopp. Então, nesse dia, quando eu vi isso, eu disse, pronto, mudou a cultura. Porque imaginar que Campina Grande, a cidade, um dia parar para assistir um jogo de basquete na TV é algo que... Surreal, não se imaginava antes. Então, nesse dia eu entendi que a gente mudou a cultura. Depois de ter o reconhecimento da população, né, mas era algo meio que inatingível. As pessoas diziam, pô, aquilo é massa, é legal, mas o que a gente quer fazer hoje é o cara dizer, cara, como é que eu participo disso? Como é que eu mudo a cultura aqui, lá no Pedregal, lá na Conceição, lá nas Malvinas? Como é que esse cara que está em outras regiões diz, não, isso também é para mim, né? Isso não é só para eu ver na televisão, entendeu? Então, eu acho que essa mudança de cultura, quando a gente lança esse projeto social, né, dos núcleos do basquete Unifacisa, né, nos bairros de Campina, para fazer escolinhas, para promover o esporte, para crianças, majoritariamente crianças carentes, né, ter uma oportunidade através do esporte, eu acho que é o nosso grande desafio, né, para o futuro, né, para fomentar as futuras gerações e mudar realmente a cultura esportiva aqui em Campina Grande. Para fechar agora, quero que você só diga assim, se pensa ou não pensa. Basquete feminino da Unifacisa. Cara, assim, é algo que a gente pensa no nível universitário, a gente já tem, né? A gente já tem a modalidade do basquete feminino, então a gente já joga JUBs, né? Já joga os campeonatos com as equipes, por exemplo, dos cursos nossos que a gente tem, da medicina, da educação física, enfim. A gente já tem escolinhas, né, nesse sentido também. Um time profissional, a gente precisa de apoio. É claro que a gente adoraria fazer, né, mas já é muito difícil para a gente manter o orçamento de uma única equipe. Aí é independente de ser masculino ou feminino, né? Aconteceu de ser o masculino, né, muito por conta da presença do Dudu ali, que já tinha esse know-how nas equipes masculinas, né, que trabalhou. Então a gente entendeu que estrategicamente naquele momento era a decisão mais acertada. Mas se a gente tiver um apoio, né, do Ministério do Esporte, do governo, enfim, para alavancar ou de outros parceiros da iniciativa privada, certamente é fácil plugar assim, a estrutura que a gente tem para o masculino também para o feminino, mas o orçamento a longo prazo. O orçamento é limitado nesse momento, mas quem sabe um dia a gente consegue viabilizar. Meninão, ginásio meninão, mandar algum jogo. A prefeitura precisa organizar o meninão antes, né? Precisa ter condições. Hoje a gente nunca mandou um jogo no meninão por falta de condições. Goteira, estrutura, piso inadequado, incêndio. Todas as normas que a Liga exige. A Liga já visitou, inclusive, o meninão. É um super ginásio, teria condições da gente fazer. Inclusive é triste isso, porque se a gente chegar numa final do NBB, por exemplo, é muito possível que a gente tenha que levar o jogo para João Pessoa, que a gente não tem a condição de sediar aqui em Campina Grande, porque precisa ser um ginásio de alta capacidade e, infelizmente, aqui em Campina Grande a gente não tem na prefeitura aí uma condição de fazer, né? Obviamente que existem, já aconteceu no passado, né? O Paulistano já foi sede de final e a gente iria lutar para manter a sede dentro da Unifacisa, né? Dentro da nossa arena. Não seria a nossa luta dentro da liga ou juridicamente para manter essa final aí dentro, né? Mas seria muito bom que a gente tivesse outras opções aqui em Campina Grande, e se o meninão tiver a condição de um dia receber um jogo da elite, a gente teria o maior prazer de levar para mais pessoas poderem acompanhar o jogo. Agora, para fechar de vez agora, o Off Sport. Quero saber de você. É o quadro Spot Foot, mas aqui vai mudar, vai ser o Spot Basket. Quadro basquete. Sua playlist. 5 músicas agora, vai escolher, tá na sua playlist.
Gosta de um rock, é? É pro jogo ou na vida? Não, na vida. Cara, eu gosto do Sweet Child of Mine, é a primeira. Red Hot Chili Peppers ali. Acho que eu gosto dessa pegada. Guns N' aí, Roses, ó. Guns N' Guns N' Roses, Roses, eu gosto. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Red Hot Chili Peppers também gosto pra caramba. Tive a oportunidade de ir num show do Red Hot Chili Peppers de 2012 no TD Garden, no ginásio do Boston. Só mesmo. Cara, é impressionante como eles, tipo, fazem um show num dia, no outro já tem um jogo de hóquei no gelo. Tipo assim, tinha toda uma estrutura de show. Parece pra uma aqui, banda. né? Que quando tem um show, 2 semanas pra montar. No outro dia era hóquei no gelo, cara. Assim, loucura, é né? impressionante, né? Como é que eles conseguem fazer aquilo. E aí, só fazendo uma parte, assim, quando eu fui nesse show do Red Hot Chili Peppers lá, 2012, o cara lá, o cantor, virou assim e disse: pessoal, a gente tem que comemorar muito a oportunidade de estarmos vivos aqui nesse show. Vocês estão tendo uma oportunidade única de assistir um show de um cantor cantando e de músicos tocando instrumentos de verdade. Humanos tocando instrumentos. Aí eu disse, que maluquice, pô. Claro que isso não é o normal, não. Uma banda, um cantor canta, os músicos tocam. Hoje eu entendo o que ele estava falando, pô. Quer dizer, hoje é muito comum você ir num show e ninguém toca, ninguém canta, não tem músico, não tem instrumento, é IA, é um som que você não sabe nem de onde. E naquela época, em 2012, o cara já estava antevendo e falando isso. Então, assim, o rock eu acho arretado. Então, Guns... 5 músicas. Pode ser banda. Pode ser. O ideal era a música. Se você conseguir, a música é melhor. Você vai botar aí, mas se você precisar fazer uma coisa aí, Sweet Child of Mine é a número 1. Inclusive, eu adorei que eu fui no Circo Croner aqui esse final de semana e a turma toca vida real lá. Então, Um já foi. tem We Will Rock You e Queen, né? Queen. A gente começou no basquete Unifacisa. É uma outra história Olha aqui, interessante. Então assim, a gente fazia o We Will Rock You, aí tinha We Are The Champion também, que era comum. Só que com o tempo, vê como a mudança de cultura, a cultura não é a que a gente traz, não. A gente trouxe essa cultura americanizada e tal, e a galera gostava, né? O We Will Rock You fazia, o Jack fazia, até hoje ele faz. Mas quando o DJ começou a botar o Wesley Safadão, começou a botar uma rocha, meu amigo, a torcida enlouqueceu. Eu disse, pronto, acabou, esquece esse negócio americano aí, pô, bota isso aí sempre, bota isso aí que isso é a nossa cara, é o nosso jeito. Então, é como você pega essas influências você adapta, né? e adapta para a nossa cultura, pô. E falando do espetáculo do jogo, que é do basquete fascista, eu acho emblemático quando toca Paraíba Joia Rara. Eu acho que a torcida dá um... Essa música tá na minha playlist. Assim. Tá na playlist também. Eu tô com dificuldade de lembrar agora, mas Paraíba Joia Rara, cara, isso é um hino, assim, né? E Tom Oliveira foi feliz demais quando ele... 4 já. Falta mais uma. Eu sei que você gosta do pagodinho, eu já vi você. Eu gosto. Tardezinha. Eu gosto. Mas eu gosto, eu vou botar Aquarela de Toquinho. Porque além de ser um cara que a gente já teve a oportunidade de conviver assim, mas é uma música que remete muito à infância ali, o início de tudo lá na escola, Casinha de Brinquedo, que é um pouco da história da família também. Então eu vou colocar essa música aí no meio. No meio do rock aí e do Misturou Paraíba Joia Rara e Aquarela. Pronto, doutor, muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Gostou da resenha? Demais, pô. Deixar essa gente passar aqui. Aqui à vontade demais. A gente falaria aqui mais 2 horas aqui, tranquilo. Tranquilamente. Tranquilo. Foi o primeiro a gente pode cortar e continuar conversando, né? Pode ser. Pronto, aí, vamos. Mas iniciando hoje, né, o primeiro episódio, eu bati o pé, até tava tirando no início, né, que eu fazia questão de ser você, por conta do projeto do basquete. Vou aperrear esse rapaz aqui algumas vezes para trazer alguns jogadores também do basquete no Fascismo e a gente debater vários assuntos também do futebol paraibano, trazer grandes personagens do esporte. E muito obrigado por ter topado aí participar do programa que você manda em tudo aqui nesse negócio. Não manda nada, quem manda é vocês. E no final das contas, a riqueza maior que eu acho desse projeto do basquete Unifacisa é que se a gente começou isso ali no início, eu, Dudu, meu pai,
como se fôssemos donos desse projeto ali. Há pouco tempo, toda a família da Unifacisa abraçou a direção como um todo, né? E logo depois a cidade, e acabou que não tem mais dono. Isso é excelente, porque hoje realmente representa o povo de Campina Grande, né? A gente é cobrado pelo resultado, a turma comemora junto as vitórias, vibra junto. Então, hoje já é um ecossistema que se retroalimenta, e isso para a gente é muito bom. Então, não somos... Se fomos donos, em algum momento, já não somos mais, porque a responsabilidade sobre esse projeto é tão grande que não é nem justo que ela fique no ombro de uma pessoa só, né? Então, a gente representa muita gente, são muitas famílias hoje que dependem também desse projeto, e ainda mais com esse passo que a gente dá agora para o lado social, de transformação social na vida de crianças. Então, é uma responsabilidade compartilhada aí por muitos atores que fazem isso acontecer hoje. Conto com você agora para futuramente acompanhar os nossos programas, nossos debates e comentar lá se você concorda ou não. Vamos fazer várias listas daquelas ali sobre determinados Vamos assuntos. embora. Aquela top 10 ali é polêmica, mas acho que a ordem dá para inverter algumas coisas ali, mas em geral tá adequada. E você que aqui acompanha o Itabelando, comente se gostou da entrevista, deixa o like aí, compartilha com a galera. É o primeiro de muitos, vamos usar os cortes aí, além da quadra, vamos divulgar bastante aí, e a gente espera que seja o primeiro de muitos. É o Itabelando, é a resenha com protagonismo de craque. Até a próxima, tamo junto! Valeu! Valeu.